Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, Gabriel Martins, episódio com 2 convidados. O primeiro convidado vai ser o Ricardo Stabolito Jr., do Jumper, editor do Jumper, principal site da cobertura da NBA aqui no Brasil. A gente vai falar sobre draft, as melhores escolhas, as piores, as que a gente mais gostou, as que a gente menos gostou, sempre com a ressalva que agora, né, os jogadores vão poder se desenvolver aí e provar a gente errado. Conversa bem legal. Na segunda parte eu vou receber o Rodrigo Barbosa, jornalista, ele comanda o perfil do T-Wolves Brasil, né, o Minnesota Timberwolves. Aqueles vídeos malucos do Lobo, ele que posta. A gente vai falar do mercado de free agents, que abre nessa semana, na sexta-feira. A gente fez um preview dos principais nomes. Falamos do Draymond Green, por exemplo, que é um dos maiores nomes, né, é uma das grandes peças aí nesse quebra-cabeça. Falamos da situação do Damian Lillard também, que pode ser trocado. Muitas trocas acontecem nesse período. Não deixe de se inscrever no canal, liga a notificação, deixa comentário, aquela coisa toda, indica para seus amigos se você achar legal o vídeo. Tem um sorteio, em determinado momento do programa, eu vou falar um código, você vai, no link na descrição tem um formulário do Google, vai preencher os seus dados, botar esse código, e você vai concorrer a um Pix de R$100, até terça-feira, 17h59, horário de Brasília. Você pode participar, vai concorrer a esse sorteio. E confira aí o programa, escuta, de repente bota trabalhando ali, bota numa outra aba, vai escutando, ou assiste, espero que você goste. Vamos lá para minha conversa com o Ricardo Stabolito. Ricardo Stabolito aqui com a gente, editor do Jumper, Stabolito Jumper no Twitter, Jumper, claro, principal site brasileiro na cobertura de basquete. Já conseguiu dormir depois do draft? Já conseguiu descansar um pouco? Já se passaram alguns dias? Ou ainda tá naquela insônia? Consegui. Primeiro, né, um salve aí pra todo mundo, pra você, Gabriel, pra todo mundo que acompanha o Cara dos Esportes, e assim, consegui, mas a hora que eu deitei, cara, foi difícil me trazer de volta, viu, porque são uns 2 ou 3 dias seguidos ali que você dorme muito pouco, geralmente, pra ficar em cima das coisas, e rapaz, foi complicado, viu, eu acordei, mas tá ficando difícil. Vai passando o tempo, ficando mais difícil, né? O sono vai se acumulando. No dia do draft, eu fiz várias coisas ao longo do dia pra adiantar a minha vida na hora de editar os vídeos e tal. E quando eu vi, eu postei o vídeo no YouTube 4 da manhã. Foi a hora que eu fui deitar depois daquele dia. Fico feliz que a resposta do público foi fantástica. Muito obrigado. Você que começou a acompanhar o podcast Cara dos Esportes agora no draft, seja bem-vindo. Espero que esteja gostando do conteúdo. Ricardo, eu não te preparei, eu te mandei uma pauta, mas não te preparei para a pergunta que eu vou fazer nesse momento. E é a seguinte, eu te trouxe aqui pra gente fazer um balanço do draft. Draft da NBA, quinta-feira, já temos aí alguns dias aí de distância. Não sei qual o termo certo. Como você resumiria? Qual lição você tira? Qual o tema desse draft? Como que você descreveria essa classe que passou, esse draft que passou? Eu adiantaria que foi um draft sem muitas surpresas. A gente esperava muitas trocas, não teve muita surpresa. Teve o que a gente esperava, que era... Não existia muito consenso mesmo depois ali do top 5. E era basicamente o que a gente esperava mesmo. Mas como é que você resumiria o draft de 2023 da NBA? Na verdade, para resumir, eu partiria do mesmo ponto que você. Eu acho que foi um draft morno, no sentido de que, assim, nem as surpresas muito que tiveram meio que tiraram a previsibilidade em geral das coisas, sabe? Meio que foi relativamente previsível. Até mesmo, por exemplo, uma coisa que a gente reclama muito, que eu reclamo muito, não sei se as pessoas em geral reclamam tanto, eu não sou tão o catalisador do mundo que nem eu dou a entender, né? Mas uma coisa que eu reclamo bastante é sobre o Green Room, né? Que é esse convite aí, cada vez mais prospectos sendo convidados, 24, 25 nesse ano foram convidados, ou seja, é muita vontade de ver alguém passando vergonha e sendo esquecido e ficando lá, né? Exposto. Mas mesmo esse ano não foi tão ruim assim, né? Eu acho que ficou até mais tempo, deve ter sido, se você pensar aqui de 25, foi o 41º por ali, eu acho que até que tá dentro de um limite aceitável, sabe? Então, eu diria que ele foi morno em geral,
E eu acho que a lição que a gente tira é que realmente o novo acordo coletivo de trabalho, né, está colocando, está transformando, está tirando um pouco o sentido da farra, no sentido de que os times competitivos eles não podem assumir riscos, eles estão tentando realmente pegar jogadores mais provados. Acho que eu não via tanto sênior sendo escolhido, ou júnior e sênior sendo escolhido ali ainda na primeira rodada há alguns anos, né? Então são times tentando pegar ativos mais provados, né? Jogadores mais provados um pouco, porque é uma CBA que vem aí que não te permite errar, né? Muito, né? Se você é um time competitivo, você tropeça uma vez, você tá perdido, né? Um investimento ruim, já foi. É um tópico que eu tenho citado muito aqui no podcast, sempre os convidados citam muito, e você que tá escutando, de repente você pode achar repetitivo, mas não, é o tema. Porque a gente tá num território novo com a NBA, né? A NBA nunca teve um teto salarial rígido como é da NFL. Da NFL, você tem um dinheiro pra pagar em salário e você simplesmente não pode, não tem opção de você passar. A NBA tem essa opção. Antigamente era uma penalidade financeira. E times, por exemplo, como o Lakers, o Warriors, eles imprimem dinheiro. Então, penalidade financeira para eles não importa muito. Clippers, tem um dos homens mais ricos do mundo, é o dono do Clippers, né? Não tem muita penalidade nesse ponto, né? Você paga, né? Mas agora tem outras punições esportivas, né? Não, assim, limitações e tal. E era um tópico que eu ia citar. E pra quem tá começando a acompanhar agora, no basquete universitário, o jogador que tá no primeiro ano é chamado de freshman, né? Que é calouro. Segundo anista, sophomore. Terceiro ano, júnior. E quarto ano, senior, né? Foi o que o Ricardo citou. E era um tópico que eu ia citar aqui no meu balanço. Eu acho que, em certo ponto, é quase como se tivesse 2 drafts acontecendo dentro do mesmo draft. Você tem times como Rockets, como o próprio Portland, como Pistons, acho que dá pra dizer, Washington dá pra dizer, que são times procurando uma estrela. São times que vão apostar num cara que de repente tem um risco muito maior, mas também tem a chance de ser um cara que vai ser um cara que faça diferença. Enquanto tem o outro draft, que é um time como, por exemplo, Miami, que selecionou o Jaime Jaquez, né, que é um cara, como você falou, né, um cara que já estava no último ano do basquete universitário. Golden State selecionando um cara mais pronto, que de repente não tem um teto tão grande. Então, a sensação que eu tenho é que viraram 2 drafts, um dos times ruins e um dos times bons que, em determinadas circunstâncias, acabam um pouco mais acima, um pouco mais abaixo. Mas parece que eles estão procurando jogadores diferentes no draft, né? Essa é a sensação que eu tenho. E acho que pelo que você falou também, acho que você segue um pouco nessa linha, né? É bem por aí. Eu acho que também a gente tem as escolhas de segunda rodada ganham ainda mais poder nesse sentido, uma vez que elas não implicam em contratos garantidos, né? Então, realmente, o momento em que os times assim mais competitivos eles podem ser um pouquinho mais arrojados é na segunda rodada. Até lá, cara, realmente eu acho que é bem por aí. A gente vai ter 2 drafts assim bem separados em termos de realidade. Os times em reconstrução sendo um pouquinho, se permitindo um pouquinho mais, né, ser ousados, e os times competitivos tendo que utilizar aquilo estritamente para um ativo que precisa ser utilizado e que possa ser utilizado até a curto prazo, e no caso de alguns times, para se manter competitivo sem estourar esse acordo coletivo de trabalho, que assim, a gente vai discutir muito ainda ao longo dos próximos meses, porque é uma coisa realmente para aprender quem negociou esse acordo coletivo, cara. Os jogadores realmente é inacreditável. O sindicato dos jogadores, pelo amor de Deus, né? Eles simplesmente assassinaram a classe média da NBA, e a gente fez o programa, né? Você foi convidado quando saiu esse acordo, né? E já tinha alguns pontos se aprofundaram, né? O pessoal que realmente entende ali da parte legal foi se aprofundando e tal.
Mas acho que um exemplo bom do que a gente tá falando, aqui, aliás, 2 exemplos que me vieram na mente, é um cara, assim, você pode gostar ou não, algumas pessoas gostavam mais, algumas pessoas gostavam menos. Mas um cara tipo o Didi Jackson é um cara que de repente um time poderia ter dado uma chance, né, pelo potencial dele. Ou um cara tipo o Emoni Bates, né, mas agora você tem essa restrição, né, você tem que trazer um cara que ele tem que estar pronto pra jogar, né, tem que estar pronto pra jogar, sei lá, 10 minutos pelo menos, né, e não importa se ele tem chance ou não de um dia, quem sabe, virar All-Star. E nesse cenário atual, por exemplo, se o draft de 2018 acontece em 2023, eu acho que Denver não seleciona o Michael Porter Jr. na 14ª escolha. Porque era um risco, né? Um risco de lesão e tal. Acho que, assim, deu certo, não deu tão certo assim. Acho que eu ainda tenho algumas ressalvas quanto ao Michael Porter Jr. Mas é o tipo de escolha que eu acho que não aconteceria hoje em dia para um time que tem ambições mesmo de competir. Nessa linha, vamos entrar aqui nas escolhas que a gente mais gostou e que a gente menos gostou. O pessoal no Instagram e TikTok ficou meio irritado comigo, que, piores escolhas, como que você pode falar e tal, não sei o quê. Mas, pessoal, tem um número de caracteres limite que eu posso botar ali no título do vídeo. Se eu vou botar assim, escolhas que eu não gostei tanto, dado as possibilidades que estavam disponíveis na posição do draft, primeiro que ninguém vai assistir. E segundo, que não cabe, literalmente não cabe. Então por isso que eu botei as que eu mais gostei, as que eu menos gostei, as piores e as melhores escolhas. Mas vamos começar do lado positivo, Ricardo. Vamos começar com as escolhas que a gente mais gostou. Você tem a sua lista, eu tenho a minha lista. Mas qual a escolha que você mais gostou no draft esse ano? A escolha que eu mais gostei provavelmente é o Olivier Maxence Prosper para o Mavericks, o Max, assim, tentando ser um pouquinho fora da caixa também. Né? Primeiro, um cara que tem o apelido o Max, né, para começar, é muito bom, né? Olivier Maxence Prosper, mas eu gosto bastante, eu acho que ele capitaliza um pouco o que foi o draft do Mavericks. Provavelmente a noite de melhor trabalho do Mavericks em anos de front office, provavelmente do Mavericks em muito tempo. Eu realmente não lembro do Mavericks trabalhando também há alguns anos, como nessa noite do draft. Desceu 2 posições para escolher um cara que a gente vai falar aqui, talvez não tão bem, mas vamos esperar. Mas ele conseguiu descer 2 posições e descartar um contrato que é realmente criminoso, que estava barrando bastante eles. E nessa segunda escolha aqui, né, acabou usando esse na verdade, para dar nome aos bois, né, eles conseguiram descer 2 posições lá na loteria e descartar o contrato do Davis Bertans, e usou a trade exception criada por essa troca para despachar o Bertans, e adquiriu a 24ª escolha junto com o Richaun Holmes, que eu acho que é um jogador que pode ser um encaixe um pouquinho mais interessante, com Kyrie e Luka. E o Olivier Maxence Prosper, na verdade, é o cara que esse time precisa. Vamos ser realistas, né, Gabriel? Porque, assim, com o Luka e com Kyrie Irving, você vai ter 48 minutos, um ou outro em quadra, muito tempo os dois, e os outros jogadores, eles vão tocar muito pouco na bola. Então você precisa de gente que transpire basicamente para esses caras. Você precisa de gente que trabalhe para esses caras sem a bola. E eu acho que o Olivier Maxence Prosper tem um dos jogos mais assim, ativos sem a bola desse draft em termos de defesa versátil. Eu acho que a gente usa muito aquela coisa de marcar 5 posições, e muitos desses caras não marcam, o que a gente fica falando. Deve ter no máximo uns 4 ou 5 que marquem. Eu acho que o Prosper, se fortalecer um pouco, ele pode ser efetivamente alguém que marca 5 posições. Eu não diria hoje que ele marca pivôs, de fato, mas eu acho que todo o resto ele consegue marcar. E eu acredito no arremesso. Eu acho que o arremesso está numa faixa de 34%, 35%. Eu acho que ele pode ficar, ele vai ser ainda melhor. Eu acho que é mecânica boa, é um cara que não... É um cara que está sempre bem posicionado para arremessar, sempre se passando a quadra. E é um cara que transpira, Gabriel. É isso que você precisa do lado desses caras. Esses caras são inspiração. Luka, Kyrie são inspiração. Você precisa de transpiração do lado deles. Eu acho que o Prosper é uma boa forma de você sintetizar o jogo dele, é transpiração. Eu me encaixaria bem, então, nesse time do Dallas Mavericks, porque transpiro bastante. Gostei também da escolha. E eu acho que é um cara que vai jogar. E eu acho que é um cara que vai jogar, assim, de cara, né? E
Você falou sobre o arremesso dele, eu tava vendo aqui as estatísticas dele, mais de 70% do lance livre na temporada passada, chegou a arremessar 83% de lance livre. Por que eu tô falando de lance livre? Porque muitas vezes o aproveitamento de lance livre se traduz melhor pro arremesso de 3 da NBA do que o próprio aproveitamento de 3, né, no basquete universitário, né? Então eu gosto dessa escolha também. E vou aproveitar para falar uma das escolhas que eu menos gostei, porque foi do Dallas Mavericks, e eu gosto muito mais dessa escolha do Olivier do que da primeira escolha da equipe, a 12ª, que foi o Dereck Lively. E eu entendo o ponto aqui do Dallas Mavericks. Eles tinham que reformular o frontcourt, né? O garrafão da equipe. E fizeram isso. Eu acho que o Richaun Holmes é um cara que vai ser bem útil. O contrato dele não é dos melhores, mas nem perto do que é aquele contrato do Bertans, né? Que foi uma atrocidade. Um cara que, pô, beleza. 1 ano arremessando bem no Spurs, conseguiu segurar a vida dele pra vida financeira dele pro resto da vida, né? Mas não sou fã do Dereck Lively, 12ª escolha. É um cara que chegou a ser o prospecto número 1 saindo do colégio, né? E ele não... Em Duke... Assim, você selecionou um pivô na escolha número 12, assim... Eu gostaria que ele fosse um pouco mais. Tivesse um pouco mais de opções pra pontuar. Porque o Dereck Lively, você assiste ali em Duke, é rebodanque, é ponte aérea e é enterrada. Ele não mostrou mais nada do que isso. Eu acho que ele tem um potencial... Sim, a melhor versão dele realmente é um pivô muito bom. Ele tem um potencial defensivo, mas ele é muito cru também. O corpo dele não está preparado. Então, eu gostaria de ter visto o Mavericks ter sido um pouco mais... De repente, pragmático é a palavra. Eles foram com a 24ª escolha um cara que eu acho que está pronto para pelo menos contribuir para a equipe. Mas eu não gostei dessa escolha do Dereck Lively. Eu acho que tinham opções melhores aqui. Olhando aqui o draft, né? Eu tô com as escolhas aqui abertas. Eu acho que eles basicamente trocaram o Cason Wallace, né? Porque eles mandaram a escolha que o Thunder selecionou e eu amava o Cason Wallace. Eu acho que seria bem melhor. E caras tipo Grady Dick, eu também acho que seria uma opção melhor. Kobe Buff, que eu achava que seria uma opção melhor. Eu ia falar o Ken Whitmore, né? Mas o Ken Whitmore, a caída dele me faz acreditar que tinha alguma coisa que os times sabiam e a gente não sabia. Mas eu não sei, eu entendo a escolha. Eu acho que é justificável ele como o melhor prospecto nesse momento. Eu só não gosto tanto dele nesse time do Dallas Mavericks. Eu acho que essa escolha do Lively, Gabriel, na verdade sintetiza uma coisa que eu tava, quando você me pediu para ver as coisas que eu menos gosto, que eu parei e acabei pensando, mesmo os prospectos que eu gosto menos, digamos assim, eu acho que em geral eles foram selecionados por times em que eles se encaixam relativamente bem, então eu tenho dificuldade para encontrar essas escolhas realmente que, sabe, que eu olho assim e falo, nossa, que pavor. Não tem nenhuma absurda então, assim. Nenhuma absurda. Não. Eu fiquei olhando, procurando e realmente não encontrei o absurdo, cara. Sinceramente. Eu não gosto tanto do Dereck Lively assim como você. Eu acho que... Eu vou além. Eu acho que, assim, nos últimos drafts, se você procurar jogadores que nem o Dereck Lively, você vai perceber que eles são escolhidos... Aqueles que são escolhidos na loteria são valores baixos. Quando você para pensar em retrospecto, sabe? Eu lembro muito de Jackson Hayes. Jackson Hayes foi a 8ª escolha de um draft pro Pelicans. É uma comparação muito comum pro Dereck Lively. Eu acho que o Pelicans não tá arrancando os cabelos que escolheu numa 8ª posição de draft de Jackson Hayes. Mas se ele voltasse no tempo, provavelmente eu encontraria uns 5 caras assim que, ele tem uma carreira melhor que o Jackson Hayes, sabe? E na NBA de hoje, especialmente para ver os times que foram competitivos até o final, Gabriel. Você pega o Bam Adebayo com a capacidade de passe, de defesa versátil dele no perímetro, o Nikola Jokic nem se fala, né? Um jogador realmente um extra classe fora de série. O Al Horford com o espaçamento que ele entrega, o Robert Williams com a defesa versátil, também proteção de aro que ele entrega, mas um jogador que consegue pisar fora do garrafão e que ancorou muita gente pedia que ele fosse não o Marcus Smart defensor do ano na temporada retrasada, né? Acho que já pode chamar a última temporada de passada já, né? E então, assim, quando você pega esses caras e as características específicas que eles entregam, eu acho que o Dereck Lively realmente entrega algo muito quadrado, sabe? Em geral.
Realmente é um cara que não te entrega algo tão especial assim. Se for pensar em retrospecto também, o último All-Star que a gente teve com esse perfil dele é o Jarrett Allen, provavelmente, e aí você vai ter que voltar um pouquinho no tempo para encontrar DeAndre um Jordan, outro cara. provavelmente, né? DeAndre Jordan, provavelmente. É boa lembrança. Agora, só uma última coisa também do Derek Lively, é interessante. Ele mesmo, no processo pré-draft, ele citou vários jogadores com que ele se comparava, Gabriel. E eu acho que eu nunca vi um cara se comparar a um jogador que não tá na NBA mais. Ele se comparou com o Willie Cauley-Stein também. Porra! Eu falei, peraí, mas pô, o Willie Cauley-Stein, pô, você tem certeza que você quer se comparar com o Willie Cauley-Stein, um cara que não consegue mais jogar na NBA, que é jovem, que não tá, basicamente não tem espaço na NBA. Achei interessante, achei um momento de iluminação dele ali, mas enfim. Aquela honestidade brutal, né, dele mesmo, com ele mesmo. Assim, é importante você saber quem você é, né, mas acho que não te ajuda muito na sua carreira, né, mas é isso, acho que o Derek Lively... Também, assim, acho que o cara que... A melhor versão dele é, como você falou, né, um cara que não tem tanto valor assim na NBA, meio que, pra quem acompanha futebol americano, meio que um running back, assim, e... Também acho que quando ele chegar na melhor versão dele, não vai ser no contrato de calouro, né, eu acho que ele vai ser a melhor versão dele, não vai ser em Dallas, assim, vai ser daqui a 5, 6 anos. Fala um aí que eu sei que você teve dificuldade, você acabou escolhendo só um, né, dos que você não gostou, porque realmente não tem nenhuma escolha absurda nesse draft. Nada, assim, tem algumas que eu discordo, mas também que não acho absurdas, assim. Mas qual que você colocou? A piada pronta, né? Na verdade, mas uma troca. Na verdade, o Wizards trocou com o Pacers, adquiriu a 7ª escolha, né? Subiu uma posição para selecionar o Bilal Coulibaly. E assim, o Wizards é difícil você julgar o Wizards, porque o Wizards não tem. Basicamente, eles vão começar do zero, eles não tem nada nesse momento, né, Gabriel? Então, assim, eles podem trabalhar na pegada da tábua rasa. Mas eu acho que é um risco grande demais, 7ª posição, se pegar o Coulibaly, que é um jogador que cresceu muito nas últimas semanas, basicamente porque ninguém está jogando dos prospectos universitários, e ele estava com o Wembanyama, né, no time do Wembanyama, que é a primeira escolha do draft, então ele ganhou um holofote enorme para ele. Essas últimas semanas ele jogou um pouco mais com a bola na mão, e eu acho que até por isso ele ganhou um pouco mais de repercussão lá no Metropolitans, né, 9-2, mas eu acho um risco muito grande, acho um jogador que eu até entendo o apelo, é de alto upside, né, mas não sei, eu acho que pro que tinha ali na 7ª posição, eu acho que é um risco exagerado, sabe, especialmente para um time que realmente está trabalhando na pegada do não tenho absolutamente nada, como o Wizards. O Wizards está trabalhando, operando como não tenho nada, né? Vou começar do zero. Não sei se eu gastaria a 7ª posição em um jogador tão bruto, assim como ainda é o Coulibaly. Para ser sincero com você, assim, eu queria te dar uma enorme análise sobre ele, mas eu acho que a gente pouco conhece ele, na verdade. Eu acho que ele consegue jogar um pouco com a bola na mão. É obviamente um defensor muito versátil, né? Um jogador muito forte para um cara que tem 18, 19 anos. Mas não sei se o risco não é grande demais aí para um time que tem tão pouca coisa para começar a trabalhar. E esse arquétipo dele, né? Gera muitos boosts. Né, esse cara gera bastante boost, na verdade. Eu não gosto de falar isso, mas é isso. Não tem como você fugir muito. É a vibe meio Tom Maker, né? Que era que quando o Bucks acertou com o Giannis, né? Eles, se sentiram bem, foram lá, vamos pegar o Tom Maker sei lá, acho que não sei, lembro se foi na loteria, né? Mas o cara não tá nem... Rapidinho, não tava na NBA. Cara, eu gosto do Coulibaly, sei lá. A minha questão aqui, e a mesma questão com uma das outras escolhas aqui que eu não gostei, é que eu acho que o pior ponto do draft foi ali entre a escolha 5 e a escolha 9. Porque Concordo. O draft dá uma queda de talento boa, e você tem uma expectativa ali para aquelas escolhas que
não sei se tinha um cara ali que preenchia essas expectativas. Eu acho que a segunda metade do draft era muito melhor, porque, tudo bem, prospectos com um teto maior, mas tinha... Você sabe o que você estaria conseguindo em muitos deles, né? Só que é o tipo de jogador que você não vai selecionar com a 7, com a 8, com a 5, com a 6. Então acho que era o pior ponto pra estar no draft. Eu gosto do potencial do Coulibaly. Eu acho que eu concordo com tudo que você falou. E vendo ele jogar, uma coisa que me chamou a atenção, ele tem um Eurostep muito legal. Ele chega bem na sexta. E você falou dele ter crescido nos boards, nos rankings. Ele literalmente cresceu, né? Ele teve ali acho que de 16, 17 anos, ele cresceu, não sei, tipo, 20 centímetros, um bagulho absurdo, assim, né? Bilal cresceu muito pra não sair sem fazer. A piada é pronta, né, cara? Como. Não tem a menor... Não tem como. Mas eu achei assim, é uma aposta. Eu gosto do potencial dele, mas o meu medo é Washington vai ser a franquia que vai guiar o desenvolvimento dele. Esse é o meu medo. É complicado. Washington não é um bom lugar para ninguém desenvolver nesse momento, né? Você tem... É um time... Washington é um time interessante pelo lado negativo, na verdade. Começa promissor, mas não vou falar coisa boa. Porque o Washington tem sido um time dos últimos anos, ele tem escolhido jogadores até relativamente provados, e mesmo esses jogadores provados, eles têm sido, sabe? Relativas exceções na carreira, sabe? Você pega... Corey Kispert demorou a engrenar, não teve assim, a primeira metade da temporada dele não foi legal, a segunda eu acho que melhorou. O Deni Avdija já teve uma lesão, mas assim, tá aquém do que a gente imaginava, do que a gente esperava dele, depois de ser, se eu não me engano, nona escolha de um draft, se eu não me engano, o Deni Avdija, sabe? Então mesmo quem chega um pouco mais pronto, um pouco mais sabendo quem é si mesmo como jogador, tá tendo um pouco de dificuldade lá. Imagina, né? Um jogador que é tão bruto ainda, um jogador que é tão ainda aquém, né? Um cara que eu gostei foi o Brandon Podzinski do Golden State Warriors, né? Foi a escolha da equipe, 20ª escolha, se eu não me engano, 19ª, sei lá. É um cara que tem uma mecânica engraçada, né? O arremesso dele é um negócio curioso que eu já percebi, eu já vi especialistas falando, né? Hoje em dia, não tem mais aquela coisa das mecânicas diferentes, né? Que tinha, sei lá, 15, 20 anos atrás na NBA. Todo mundo arremessa do mesmo jeito, é tipo o Klay Thompson mesmo, porque já deve ter milhões de horas de estudos lá que os caras chegaram à conclusão que é o melhor arremesso e todo mundo arremessa igual, todo mundo é ensinado igual e, de fato, você olha pra NBA, nunca se acertou tanta bola de 3, não dá pra discutir com os resultados. Ele tem uma mecânica diferente. Só que a bola cai. 43,8% de aproveitamento. E ele chega na cesta também, né? Não acho que ele é só um arremessador. Nesse ponto ele chega também, assim, esbarrando e tem um bom controle corporal. Ninguém gosta de fazer esse tipo de comparação jogador branco com jogador branco. Mas nesse ponto eu acho que ele tem um quê de Austin Reeves também, né? Como a forma que ele... Não tão bem quanto Austin Reeves, mas tem um quê de Austin Reeves. A forma como ele chega na cesta. E a questão defensiva dele, que eu acho que era o ponto que o pessoal se preocupava mais, eu acho que ele é inteligente o suficiente, experiente o suficiente pra pelo menos segurar as pontas ali, tipo, 10, 15 minutos de início e com o tempo ir melhorando. A defesa do Warriors como time, coletivamente, é muito forte, né? Claro que você precisa tomar as decisões certas, né? Aquela coisa ali que o Wiseman, que é um jogador completamente diferente, na outra posição, o Brzezinski ali é um shooting guard / armador. Mas ele nunca se adaptou, né? Um dos problemas dele. Mas eu acho que ele consegue se adaptar para pelo menos ser ok defensivamente. E eu gosto do potencial dele ofensivamente. Eu acho que é algo que o Warriors precisa. E até é curioso, né? Porque no processo de draft, muita gente comparava ele, até pela semelhança física, com o Donte DiVincenzo, né? E é o cara que ele basicamente vai ter que substituir muito dos minutos. Eu acho que você foi na palavra inteligência. Eu acho que é um grande ponto com o Podzinski. Ele é um jogador que acima de ter um arremesso muito bom, eu acho que ele entende o que está acontecendo em quadra, sabe? Ele não é exatamente um armador, como você bem disse, mas ele entende, para um jogador que não é um armador, ele entende bastante o que está acontecendo em quadra. Ele é um jogador que pode jogar bastante com a bola na mão, porque você tem segurança que ele vai tomar boas decisões com a bola. É isso que eu quero dizer em geral.
mas ao mesmo tempo ele não precisa ser o homem da bola. E ele pode muito bem ser o cara que simplesmente espaça a quadra. E nesse sentido eu acho que é bastante notável que tenham trocado Jordan Poole e tenham trazido o Podziemski, porque eu acho que lógico, eu não vou dizer que um substitui o outro diretamente, mas o Podziemski ele traz algumas coisas que o Jordan Poole poderia trazer para você com um nível, né, um nível de um potencial um pouco mais baixo, porque o Jordan Poole realmente era um cara muito criativo, né, um cara que convertia arremessos absurdos quando era dia dele, né? Uhum. Isso até trabalhava um pouco contra ele, porque ele tentava coisas absurdas o tempo inteiro, né? Achando que todo dia era dele. Mas o Podziemski, nesse sentido, ele é um cara que te traz mais sobriedade no jogo, digamos assim. Então eles estão tentando, eu vejo eles tentando captar algo que o Jordan Poole traz no sentido de arremesso, de capacidade de jogar com ou sem a bola, com um pouco mais de sobriedade, um pouco mais de seriedade, sabe? Um pouco mais de auto-reconhecimento do que é a jogada certa, do que é a jogada errada, onde usar, como usar. Eu acho que a gente viu um movimento claro do Warriors de tentar melhorar o QI coletivo da equipe, né? Você traz o Chris Paul, você traz o Podziemski, né? Substitui ele o Jordan Poole. Vamos passar pro seu segundo, que você gostou também. Eu gostei muito o Timberwolves comprou, né? Na verdade, o Minnesota Timberwolves compra a 33ª escolha, troca, na verdade, a 33ª escolha de Kiriela do San Antonio Spurs por 2 futuras de segunda rodada, se eu não me engano. Aí Deus sabe quando que elas vêm. Mas eles pegam a 33ª escolha e selecionam o Leonard Miller, que eu gosto bastante do Leonard Miller. Assim, e na segunda rodada eu acho que ele é a escolha de segunda rodada. O cara que é o melhor cenário de uma escolha de segunda rodada para um time. Porque você pega alguém que realmente é um talento que se supunha sair numa posição muito melhor, mas que é extremamente moldável. Você pega ele, você pode deixar um ano em qualquer lugar do mundo ali, ou você pode realmente deixar ele dentro da tua franquia e trabalhar um ano, deixar ele jogando pouco, mas, sabe, realmente trabalhando ali com os treinadores e você moldar o estilo de jogo dele. Você estava falando do Coulibaly, que cresceu muito, né? O Leonard Miller, há 2 anos atrás, ele era um armador no colegial no Canadá. Né? Hoje ele é um ala pivô que pegou 11 rebotes por jogo na D-League. Né? Eu nunca tinha visto um jogador de 18 para 19 anos pegar 11 rebotes por jogo numa temporada de League. Sabe, ele é muito interessante. Eu gosto bastante dele. É um cara que tem um controle de bola que é absolutamente insano para um jogador do tamanho dele. É um mismatch ambulante, basicamente. Tem uma disposição para o jogo físico que você não costuma ver com essa idade ou com esse background. A curva de crescimento na carreira dele é muito grande, porque no último processo pré-draft ele se inscreveu, Gabriel. Ele foi convidado para o Combine e foi horroroso no Combine. Ele volta um ano depois e ele e ele é o cara que, como eu disse, teve 18 pontos, 11 rebotes na D-League, basicamente. Né? Então, eu gosto muito dessa escolha. Eu tava gravando o podcast durante a segunda rodada do draft e eu fiquei muito animado quando eu vi Leonard Miller, San Antonio Spurs, mas aí depois eu vi que era o Minnesota Timberwolves, porque eu acho que seria o cara perfeito pro Spurs desenvolver, né? Mas eu ainda fico animado pro Timberwolves, até tava conversando com um amigo, né? O Wolves tem feito algumas movimentações interessantes, né? Pós o desastre da troca do Rudy Gobert. Mas eu concordo com tudo que você disse, né? E quando você vê os highlights dele na última temporada, você vê que ele foi um cara que já foi armador, né? Que ele tem a fluidez ali, o controle de bola de um armador, mas no tamanho de um ala pivô, né? Um cara que... Acho que o teto dele é bem interessante. Chegou um momento que ele parecia que ia entrar na loteria, né? Nos mock drafts, a forma como ele subiu. Mas acho que conseguir ele na segunda rodada é um baita valor. Ele, na verdade, Gabriel, é assim, você percebe que ele era um armador antes, ou que ele não era um ala pivô antes, porque o controle corporal dele é um problema. Ele não sabe lidar exatamente muito bem com o corpo que ele tem ainda, se prestar bem
atenção, sabe? Ele é um cara que o controle corporal dele, para mim, é um claro problema. Ele não tem muito controle no que ele é exatamente. Ele tenta algumas jogadas que você transparece claramente que ele era um jogador mais baixo do que ele é, que ele tá tentando coisas que um jogador mais baixo tentaria. Mas é um cara que dá para se moldar de muitas formas. O treinador de colegial dele do Canadá deu uma comparação lógica, né? Ele vai usar a comparação usada, né, Gabriel? Não vai jogar para baixo o Mas é que é o Willie Cauley-Stein, né? Não vai falar com o Willie Cauley-Stein. Ele comparou com o Lamar Odom, o Leonard Miller. E eu acho interessante, não porque ele vai ser o próximo Lamar Odom, mas porque o Lamar Odom, se você lembrar, ele no início da carreira, no meio da carreira, no final da carreira, não vou dizer porque o Lamar Odom não teve final de carreira, né? Quase. Ele realmente entrou ali numa espiral de problema com vício e meio que desandou. Mas se você pegar ele na primeira temporada dele, na quinta, na sexta, ele transformou num jogador totalmente diferente. Então acho que é esse tipo de moldabilidade que você pode esperar do Leonard Miller, sabe? Ele é meio aqueles vídeos de cachorro que ele deita num lugar ou deita no colo do dono, né? Ele vai crescendo, vai percebendo, e quando você vê tem um Doberman tentando sentar no colo do dono, né? Tentando fazer coisa que encaixar em espaço que ele não cabe, é meio que o paralelo que eu faria. Uma escolha que eu não gostei, vou passar rápido aqui, mas a gente tem mais alguns nomes na lista, e com aquela ressalva que eu fiz no Coulibaly. Não tinha, era o pior ponto do draft. Ainda assim eu não gostei do Alsar Thompson no Pistons, e eu posso estar falando um pouco com o coração aqui, mas é difícil pra mim ver o encaixe a longo prazo de Alsar Thompson, Cade Cunningham e Jaden Ivey. E até acho que você tem que selecionar o melhor disponível, né? E é meio que sobrevivência do mais apto aqui, né? De repente, desses 3, 2 vão ser jogadores dos Pistons a longo prazo, né? Eu acho que o Pistons ele tem jogadores promissores, tem vários jogadores promissores no elenco, que não estão longe ainda de ser um produto final, né? Mas acho que você poderia se dar o luxo aqui de pensar um pouquinho mais em alguém pra posição 3, posição 4. De repente o Alsar Thompson até pode jogar na posição 3, né? Porque ele tem um tamanho pra isso. Mas eu não era muito fã do James Thompson e não saio animado, mas também o Pistons, o maior problema do Pistons foi na loteria, não foi nessa quinta-feira. O Pistons foi terrível a loteria, né? Cair pra quinta posição é exatamente uma linha de corte a quinta posição, né? É onde começa o ponto de interrogação, especialmente com essa queda do Ken Whitmore, né? Foi onde começou um total ponto de interrogação. Engraçado, né? O Alsar eu acho que tem alguns pontos em que eu consigo ver o encaixe. No sentido, por exemplo, do que eu disse do Prosper. A gente sabe que Cade Cunningham e Jaden Ivey vão ficar muito com a bola na mão. Então você precisa de transpiração para compartilhar com esses dois. E o Alsar Thompson, nesse sentido, eu acho que ele é transpiração ali. Eu acho que dá para você contar com isso. A grande questão é que para estar ao lado desses dois, eu realmente acho que, especialmente Detroit, que gosta de jogar com formações altas, eles precisam de arremesso ali naquela posição. O Alsar Thompson não vai te entregar. A gente nem sabe se vai entregar em algum momento. Eu acho que o irmão dele, o Ayman, eu duvido muito que ele vá ser um arremessador minimamente decente a carreira inteira. Vou ficar muito surpreso, porque o arremesso dele é realmente uma coisa tenebrosa. Mas o Alsar também é um jogador que tem muito trabalho a fazer com arremesso, embora seja melhor que o irmão, que não quer dizer muita coisa, sabe? Esse é o grande problema. Se o Pistons vai jogar com formações altas, como ele gosta de jogar, é a identidade do Pistons. A gente sabe que o Pistons gosta de ser o time mais forte em quadro, o time mais parrudo. E vai jogar com Cade Cunningham e Jaden Ivey direto com a bola. Eu acho que essa quinta posição ali precisa de mais arremesso do que o All-Star te entrega. Por mais que eu acho que a transpiração casa, cara. Eu acho que é capaz a torcida do Pistons gostar dele por causa dessa coisa, da transpiração, por causa da entrega, do esforço, do jogo físico, da defesa. Mas ainda assim ele não vai acabar sendo um jogador que vai complementar exatamente o que o Pistons já acredita ter, sabe? Concordo. E pra encerrar, você já falou seus 3, né? Eu tenho mais um aqui pra... Na verdade eu pensei em mais um ruim. Eu vou sair do meu conservadorismo e vou falar mais um Por favor. que eu não gostei, viu? De surpresa.
E, de novo, eu acho que o encaixe, a ideia do encaixe é bom, o valor disponível que eu não gostei. E é o meu Magic selecionando Jett Howard com a 11ª posição. Eu acho que ele encaixa perfeitamente na ideia. A grande questão é que a gente esperava um jogador e veio outro. Né? Eu acho que esse é o grande problema. Mas quando você vai se aprofundando, eu acho que tem outros problemas também. Eu acho que o Jett Howard, aqui é impossível não ficar comparando com o Grady Dick, que era o cara que a gente esperava que fosse a seleção, Gabriel. Então vai ser muito isso, né? Eu acho que é como todo mundo está avaliando. E a grande questão é que o Jett Howard ele te entrega tão pouco consistentemente, se ele não for o pontuador, sabe? Que realmente é complicado. Eu acho que o Magic escolheu como a gente pede, porque escolheu por upside, escolheu por potencial, e eu acredito que se você disser para mim, olha, entre Grady Dick e Jett Howard, um deles vai ser 6 vezes All-Star. Quem é? Eu acho que é o Jett Howard, porque ele tem mais potencial, ele tem mais um estilo de jogo para isso. Mas ele tá bem longe. Eu acho que se ele não tiver bola na mão para criar arremesso ou realmente receber bola em boa posição, ele não vai te entregar muito mais do que isso, e eu tenho dificuldade para enxergar ele mesmo desenvolvendo a longo prazo essa capacidade, Gabriel. E Grady Dick o Grady Dick pelo menos é um jogador que eu acho que ele tem uma coisa muito interessante, ele entende muito bem a forma como ele impacta as defesas pela capacidade de arremessar. Então ele é um cara que, como um playmaker secundário, atacando o closeout, eu acho ele muito bom, movimentando a bola para eventualmente achar um desequilíbrio na defesa, eu acho ele muito bom, e é algo que o Jett Howard certamente não vai te entregar. E o Grady Dick, eu acho que também o porte físico dele é subestimado, ele é muito longo, né? Os braços dele são muito longos, e eu preferia ele também. Você falou, qual que tem uma probabilidade de ser 6 vezes All-Star? Concordo com o Jett Howard. Mas qual que tem mais probabilidade de jogar 12 anos na NBA? Pra mim é o Grady Dick. É o Grady Dick, sem dúvida. De longe. E pra encerrar aqui, uma escolha que eu gostei também foi o James Nagy, o pivô nigeriano do Barcelona, que vai pro Charlotte Hornets. O cara, 18 anos, tem uma parte física inacreditável. O cara ter 18 anos e ser tão forte, tão ágil, tão móvel como ele é. E a questão do lance livre preocupa muito, porque vários momentos abaixo de 50%, então tem que ter um trabalho, mas ele é um cara que ele pode ser o pivô defensivamente assim perfeito, né? Porque ele marca os jogadores menores, ele tem força logo de cara pra marcar pivôs mesmo, e o foda é Charlotte, né? Vai desenvolver aí, já tem o Mark Williams, né? E não sei se ele vai ter tanto espaço, mas eu gosto muito desse jogador. E outro cara, assim, pra mim não tinha tanta diferença assim em termos de potencial do Dereck Lively pro James Nagy. Claro, o Dereck Lively é o prospecto melhor, mas você me diz, você prefere ter o Dereck Lively na 12 ou o James Nagy na 31? Eu prefiro o James Nagy na 31 sem muita dúvida. Podemos seguir? Acho que só falar que James Nagy, 2,13 de altura, 2,31 de envergadura. Então o homem realmente, os braços, né, ele alcança locais no mundo que eu nunca vou alcançar na minha vida com 2,31 de envergadura. Aquele cara que esse é o ponto. Coça a canela, você tem que abaixar, né? Coça a canela, realmente, eu nem com uma escada chego nos locais onde esse cara alcança. Então, é assim, né? Ele é um cara que ele vai entrar, vai jogar pouco minuto logo de cara, vai entrar com energia, vai fazer 5 faltas em 10 minutos, vai ser um saco de jogar. E eu acho que ele vai jogar na NBA por muito tempo. Eu acho que ele vai ser um cara útil. Mas enfim. Vamos falar da classe de 2024 do draft. E logo de cara, claro que tem uma temporada inteira do basquete universitário pela frente, uma temporada inteira do basquete europeu pela frente, da D-League e tal. Mas o que vinha sendo conversado era que os times estavam tentando trocar escolhas do draft de 2024 porque ninguém gosta dessa classe. Não parece ser uma classe boa. De novo, tem essa ressalva. Tem muita coisa pra acontecer em um ano. Tem escolhas de primeira rodada que não eram projetadas na loteria um ano antes, né? Então, feita essa ressalva, Ricardo, não parece mesmo ser uma das melhores classes, né?
Eu acho que a impressão que a gente fica é essa, porque a gente olha pro draft há um ano e a gente fica procurando quem vai ser a primeira escolha e você não tem a menor pista sobre isso, na verdade, Gabriel. Sabe, às vezes você tem, faltando um ano, uma disputa entre 3 jogadores. Ali no início da temporada você tem 3 jogadores meio que rivalizando. Então, sabe, na pior das hipóteses, geralmente acontece isso. Esse ano não. Esse ano você tem um campo absolutamente aberto, né, com vários prospectos ali que eu diria para você 4 estrelas, né? Se você pegar de 1 a 5 estrelas, vários prospectos 4 estrelas ali brigando entre si. Lembra um pouco o cenário nesse momento, aquele draft de 2013 do Anthony Bennett como primeira escolha. Não pode não ser assim, porque a gente tem um ano para andar, então o que a minha experiência diz, acompanhando há 15 anos drafts, é que alguém vai se sobressair, Gabriel, a gente vai descobrir durante a temporada que um desses caras ele tá acima, ou 2 desses caras estão acima dos outros, mas é meio aflitivo você estar um ano do draft, especialmente para quem tá lá, esses caras que acompanham esses garotos desde 14, 15 anos de idade, que não são que nem a gente, que tem um material até um pouco limitado até o momento para conhecer eles. E eles, que conhecem esses caras há 3, 4 anos já acompanhando, eles não conseguem identificar. Eu acho que é aflitivo para eles essa falta de previsibilidade, sabe? Eu diria que tem hoje, você conseguiria me convencer pelo menos uns 4 jogadores de ser a primeira escolha geral. De repente 5, talvez 6. É realmente muito aberto. Vamos começar falando de um que não vai ser a primeira escolha geral. Vamos começar falando sobre o cara que tem um sobrenome. Bronny James. Ele chamou muita atenção no início do ano, quando o Jonathan Givony, que é um dos principais especialistas em draft nos Estados Unidos, colocou o Bronny saindo na loteria, né? Até pro seu Orlando Magic, inclusive. Chamou muita atenção, o Jonathan Givony foi muito criticado, mas assim, o sobrenome fará o Bronny James sair antes do que a gente imaginaria. Porque tem a questão também do LeBron querer jogar, então você basicamente você escolhe o Bronny James, você vai ter o LeBron de brinde. Dito isso, se ele fosse Bronny Stabolito, com todo respeito ao nome Stabolito, ele não seria um cara que estaria sendo discutido pro próximo draft. A gente não teria certeza, não que ele não fosse draftado, mas a gente não teria certeza que ele entraria no próximo draft. E eu acho que é uma possibilidade real dele não estar no próximo draft. E o próprio LeBron tem sido um pouco menos incisivo nos comentários de querer jogar com o Bronny em 2024 e tal, porque o Bronny tá numa situação em USC, ele vai jogar na Universidade de USC, Universidade do Sul da Califórnia, que a projeção inicial é que ele não vai ser o titular. E tudo bem, você pode falar, pô, mas ele é o Bronny James, vão acabar colocando. Mas você olha os nomes da equipe, eu tava olhando, o armador da última temporada volta para segundo ano dele no college, que é o Boogie Ellis, que liderou a equipe em pontos. O guard número 2 ali, o shooting guard, é o Kobe Johnson, que jogou 28 minutos por partida na temporada, né? O college, 40 minutos de jogo. Excelente defensor. E eles têm o melhor prospecto dos Estados Unidos entrando em USC nessa temporada, que é o Isaiah Collier, que é um armador, que é da mesma posição do Bronny. E o Isaiah Collier, por exemplo, ele jogou o McDonald's All-Americans, né? Que é o jogo das estrelas lá dos jogadores colegiais, que o Bronny jogou, e o Isaiah Collier foi o MVP da partida. Então ele tá pelo menos atrás desses 3. Não é nenhum absurdo um cara começar como reserva na carreira dele do college. É a norma ali pra, sei lá, 95%, 97% dos jogadores no basquete universitário. Mas o Bronny vai ter que se tornar titular. E tem casos de jogadores reservas que entram no draft e são draftados. Mas se fosse qualquer outro jogador com o perfil do Bronny James, eu acho que era um cara que a gente poderia esperar 2, de repente 3 anos dele no basquete universitário, que eu acho que pode ser até bom pra ele.
se desenvolver. E eu acho que aos poucos ele vai jogar. Jogar ele vai. Porque ele tem um perfil muito legal, ele é um pouco mais ali, um pouco mais operário, um cara que defende bem, arremessa bem de 3. Por exemplo, o Isaiah Collier, em termos de criatividade, é muito superior a ele. Mas calma, não é uma garantia que o Bronny James estará... O primeiro draft que ele pode entrar é 2024, mas eu não ficaria surpreso se ele não entrar e desse mais um ano em USC. É possível. O Bronny, é engraçado, né? Você estava falando, você lembrou dessa história do Givony colocando ele no top 10? E aí eu falei, poxa, eu acho que lançou um mock de 2024, sempre lança logo depois do draft, né? Uhum. O do ano seguinte. Aí eu fui lá ver, ele já derrubou para 17º, Bronny. Então, assim, entendeu o recado, né? O Bronny, eu acho que o grande ponto com o Bronny, e aí eu acho que destrincha em 2, é que ele é um jogador, como você disse, ele é um operário, então ele é um jogador que me parece muito bem moldado e bem resolvido na ideia do 3&D. Ele é muito 3&D já a essa altura. E o que eu acho algo muito legal da parte dele, porque você ser o filho do LeBron James, eu acho que existe um peso tão grande que eu acho que você tem que ser muito bem resolvido em realmente se admitir tão cedo como um jogador de função, como ele está se admitindo. Sabe? E ele é muito jogador de função. Duas comparações que a gente usa, né? E até essa última eu vi, eu acho que ontem no Twitter, e que é boa também. A primeira é mais comum. Essa primeira que eu acho que já vem de algum tempo é de Anthony Melton, que é um armador, um 1-2, mais defensivo, mais de transpiração, e que no ataque é mais espaçador de quadra ali, até irregular nesse sentido. O segundo, que também vai nessa linha, e esse talvez o pessoal conheça mais que jogou no Lakers, né, e tal, é o Avery Bradley, né, que também um 1-2 mais de carreira mais defensiva, nos seus melhores momentos foi um arremessador de 3 até razoável, mas nem sempre foi. Acho que o Bronny é até mais consistente nesse sentido do que o Avery Bradley, mas eu saliento isso, o Gabriel. Eu acho que um cara, para ter essa sombra enorme junto a ele, que é o LeBron, ser tão resolvido desde o início da carreira, em termos de função, e saber que ele vai ser, que ele não vai alcançar tudo que se espera que o nome carrega, eu acho muito interessante, eu acho muito legal, e a postura em quadra dele é muito boa. Ele é um jogador que realmente, como você disse, é um operário, ele marca bastante, é muito transpiração. Eu tô falando muito de transpiração hoje. Ele é um excelente atleta, né? Ele é bem mais baixo que o pai dele, né? Ele tem 1,88m, se eu não me engano, 1,90m por aí. O irmão mais novo dele já é mais alto que ele, né? O Bryce. O Bryce que tem mais da criatividade, dos flashes, assim, de LeBron, né? Não que... bem diferente, né? Mas a criatividade e tal. E, assim, o Bronny é porque é foda, porque a expectativa em cima dele é muito alta, né? Mas, de novo, se ele fosse o Bronny Stabolito, ele seria um cara muito bem visto, né? Um cara muito útil na NBA. E, assim, 20º recruta nessa lista que eu falei que o Isaiah Collier é o primeiro, ele é o 20º. Porra, de milhares de jogadores de basquete colegial nos Estados Unidos, ele é o 20º. Ele jogou seleção de base recentemente com os Estados Unidos, né? Então ele é um baita prospecto, só que se a sua expectativa é ser o novo LeBron, ele não vai ser, né? Mas eu acho que ele tem tudo pra ser um cara útil. E, assim, eu acho que ele pode acabar entrando no draft, até porque, pô, abrir mão... Você volta mais um ano, a probabilidade de você jogar com o pai diminui, né? E eu acho que vale a pena você ir um ano antes, porque seria um negócio inacreditável. Em termos de acesso no Jumper, primeiro jogo do Bronny com o LeBron, você acha que o site se segura no ar? Ou cai de tanto acesso? É aquela hora em que você testa o servidor, né? Nessa hora que o servidor é colocado à prova, que a gente sabe se vai renovar ou não o servidor. É nesses dias aí, viu, Gabriel? Porque o negócio pega. Seria absurdo. O negócio certamente vai pegar. E assim, é muito difícil você não desvincular disso, né? Que assim, se o LeBron chegar e falar, olha, eu quero jogar com meu filho mesmo, chegando ali mais próximo, o Bronny se inscrever num draft e falar, pô, vou jogar com meu filho, é muito visível você ver o meu time Orlando ou o seu time Detroit fazendo isso, disparando mais cedo aí no Bronny,
simplesmente para ser a casa da turnê de despedida do LeBron, que vai render muita grana. A gente sabe que meu time e o seu, né, Gabriel? Tá precisando encher esses caras sempre estão pensando em dar uma enchida no cofrinho. Então, sabe, é difícil você desvincular uma coisa da outra. Muito difícil. Bem, o Orlando Magic tá mais uma queda do dólar aí de ter uma torcida organizada Força Jovem Magic, né? A quantidade de brasileiro que tem nos jogos da equipe, de repente isso ajuda. Outros nomes aqui pra gente encerrar, que eu acho que você pode ficar atento aí se você quiser acompanhar esse processo do draft um pouco mais de antes. Tem o Matas Buzelis, que é um filho de lituanos, mas nasceu nos Estados Unidos. Vai jogar no Ignite, né, da D-League. 2,11 m, 88 kg, é bom arremessador. É o stretch 4, na minha opinião, assim, um cara que é aquele power forward ali que espaça a quadra. Tem o Zachary Rissacher, né, que é um ala francês, 2,06 m, 93 kg. Aliás, seleção da França daqui a alguns anos pode ser um negócio absurdo. O Isaiah Collier, né, que eu já falei que é o companheiro de equipe do Bronny, que é um baita prospecto, armador ali, muito alto para a posição. Tem o Ron Holland, que é um ala que vai ter 18 anos no ano que vem, tem 17 ainda. Já é um excelente defensor e é o melhor atleta entre esses, na minha opinião. Assim, ele, fisicamente, para a idade dele, já está bem desenvolvido. E tem também um cara até que você falou pra gente botar aqui, que é o DJ Wagner, né? Que é o filho o da João Wagner, que acho que jogou com o LeBron ou jogou contra o LeBron no primeiro jogo, um negócio desse. Que eu lembro que até foi uma história, né? Porque o Bronny jogando ali no McDonald's All-America com um cara que jogou filho de um cara que jogou contra o LeBron naquele primeiro jogo, né, contra os Kings. Mas também é o quarto recruta ali no ranking dos recrutas nos Estados Unidos. Qual deles, assim, que você acha que te agrada mais? Ou, de repente, algum nome que você quer acrescentar à lista? De novo, né, Gabriel? A gente viu pouco desses caras, a gente vai ver aí ao longo do tempo. E eu gosto muito da Isaiah Collier. Collier eu gosto bastante, acho que é um jogador que ele é criativo, mas eu acho que o grande ponto com ele é que ele equilibra bem pontuação e armar para os companheiros. Eu acho que ele equilibra bem isso já, que não é que é uma coisa, por exemplo, que você falou do DJ Wagner, filho do Davon Wagner, que é um problema dele, por exemplo, que é um armador que é muito mais orientado para pontuação, por exemplo. Então você tem um cara dois jogadores teoricamente que estão ali entre os 7 e 8 melhores, e que um já, no caso do Collier, já tem um senso que esse cara, que o DJ Wagner não tem, né? Já é uma coisa importante que ele não tem. Aliás, o DJ Wagner, nesse sentido, lembra um pouco o pai dele. O Wagner não era um armador que não armava muito para os outros, não, era com ele o negócio. Mas o engraçado para você ver como é volátil, né, esse draft, eu fui procurar uma ótima fonte, né, de YouTube, que é o coach Adam Spinella, né, do Boxing One, e ele tem, por exemplo, Justin Edwards como a primeira escolha dele, que é um cara que a gente não falou, que simplesmente você falou 7 caras e você não falou Justin Edwards, sabe? Isso dá uma ideia. O mais completo, de fato, entre todos esses alas, que a maior parte deles são alas, né, o mais completo é o francês, o Rissacher, do que eu vi. Eu achei que é o jogador com o jogo mais completo, mais redondo, mas assim, talvez ele não seja o mais estrelar de todos, mas é o que tem um melhor conjunto de qualidades ali, fazendo tudo relativamente bem. Sabe, eu gosto do Matas Buzelis, mas assim como o Ron Holland, por exemplo, mas são jogadores que, quando você não tem tanto arremesso, eventualmente, eu acho que o Buzelis tem mais certamente do que o Holland nesse momento, você fica muito, especialmente colegial, de League Ignite, universitário, você fica muito dependente de ter a bola na mão. Então isso é uma coisa que tem que desenvolver ao longo do tempo e ir retirando para você ser um prospecto mais completo. E eu acho que o Justin Edwards também é a mesma coisa hoje em dia também. Mas, como a gente disse, né, Gabriel, são todos caras que meio
intercambiáveis entre eles, né? Você não tem uma grande... Um cara claramente à frente dos outros entre eles. Para mim seria o Hisashi e o Collier, hoje seriam meus 2 favoritos. Mas se você falar, Ricardo, você me garante que assina um termo aqui que daqui 5 meses se mantém essa opinião, eu rasgo o termo. Nossa, não. Esses caras vão se desenvolver, alguns deles vão crescer literalmente, né? São garotos, 17, 18 anos, né? Ainda tem espaço aí pra crescer. Eu caí muito nessa, achei que eu ia crescer mais que 1,80m, não aconteceu, né? Mas, sim, tem gente que Deus olha assim, pô, você vai ter 2 metros de altura, vai com Deus aí, cresce. Mas, enfim, são os escolhidos. Façam bom uso dessas ferramentas físicas. Eu tenho 1,71m, então, assim, mesmo pro teu padrão, pra mim, você é o abençoado, entendeu? Eu já consigo levar o Estabolito ali pro poste baixo e buscar a cesta. Eu ia sofrer. E tem aquele meme fantástico que é foto de uma garota com um garoto assim, a garota bem mais alta, aí botando assim, tipo, uma garota de 1,80m com um garoto de 1,80m. Aí a garota bem mais alta, né? Porque o garoto sempre mente a altura. Posso ter arredondado pra 1,80m? Posso, mas, assim, ninguém vai pegar uma trena e vai me medir. Mas, Ricardo, muito obrigado pela sua participação aqui. Como é que o pessoal faz pra acompanhar o trabalho do Jumper? Vai ter live aí no mercado de free agents essa semana. De horrível pra ter mercado de free agents, né? Pra gente que produz conteúdo, né? Sexta-feira e sábado. Negócio horroroso da NBA. Mas como que o pessoal acompanha a cobertura lá de vocês? Cara, aquela história, né? O site Jumper Brasil, né? Tudo junto, jumperbrasil.com.br. Como você já disse, é uma cobertura extensa sobre todos os aspectos de basquete, especialmente norte-americano, NBA. Estamos aí há bom tempo na batalha, aí já temos estamos quase chegando a 2 décadas aí no site. E para uma cobertura um pouco mais pessoal, né? Você vai no @estabolito_jumper, Estabolito com S mudo, começa no sobrenome. E aí é por conta e risco da pessoa, né? Porque tem basquete lá, mas tem muita outra coisa, né? Tem a grande conquista, tem as encrencas do Neymar, né? Tem de tudo, tem Pokémon, tem de tudo lá. É um follow que eu recomendo, um follow bem versátil. Mas tá bonito, brigadão aí, até a próxima. Eu que agradeço, conta comigo aí. Um abraço para todo mundo que acompanha o Cara dos Esportes. Muito obrigado, Ricardo. Vamos passar agora pro meu papo com o Rodrigo Barbosa, do T-Wolves Brasil. Vamos lá. O único convidado agora que tem uma música de introdução no podcast Cara dos Esportes. O louco vai comer teu cu. Rodrigo Barbosa, o cara que vocês estão acostumados lá no perfil T-Wolves Brasil, Live Basket, participou já aqui várias vezes no programa. Trouxe ele aqui pra gente falar do mercado de free agents da NBA. Primeiramente, seja bem-vindo mais uma vez ao programa, Rodrigo, meu companheiro ex-aluno da faixa, né? A gente tem que começar uma rivalidade tipo Duke, North Carolina da faixa, né? Sim. Diria que é a PUC, né? Só que aí é o contrário, acho que é mais Duke tá mais pra PUC e faixa tá mais pra North Carolina, né? Mas, enfim, Rodrigo, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Então, a gente tá aqui fazendo um preview desse mercado que vai abrir nessa semana, mas que a gente sabe que nos próximos dias já vai ter muita coisa nova. É um dos períodos mais agitados da NBA ao longo do ano, né? Salve, meu querido Gabriel, sempre um prazer estar aqui com o senhor. Como você me disse, né? Quem frequentou a faculdade faixa, boa pessoa é. Então, né? Estamos aqui juntos nessa e é o que você falou, cara. Free Agency, que já começou hoje tendo algumas notícias aí saindo, né? Como a renovação do Naz Reid com o meu querido Wolves e tal. E é isso. No passar dos dias aí, as coisas vão, acho que ganhando mais corpo, as coisas vão saindo com mais frequência pro dia que de fato, né, abrir a free agency, é aquela loucura que a gente já conhece, né, troca 4 horas da manhã, o jogador assinando 3 horas da manhã, tipo isso, essas coisas, né? E assim,
eu falo muito de NFL aqui no podcast Cara dos Esportes também, e nesse ponto a NBA tem que aprender muito com a NFL, porque o dia que começa a janela de negociação é dia 30 de junho, às 7 horas da noite, aqui, horário de Brasília, uma sexta-feira, que não faz sentido nenhum em termos de você querer trazer engajamento, atenção do público. Exato. É o pior dia possível. E aí você pode, de fato... Os times podem começar a negociar, né? A gente tá negociando por baixo dos panos, a gente sabe. Mas podem começar a negociar oficialmente na sexta-feira, 7 da noite aqui do Brasil. E sábado pode assinar os contratos oficialmente. Já começa o novo ano da liga. Mas já deixa aqui meu protesto por ser um dia péssimo pra produção de conteúdo. Mas vamos começar com uma das principais peças desse mercado de free agent, né? Que de fato se tornou free agent recentemente, que é o Draymond Green. Ele tinha uma opção que ele poderia exercer para se tornar free agent nessa off-season, e ele exerceu essa opção. Ele está no mercado, pode negociar com times, e eu vejo muita gente assim, ele vai voltar pro Golden State Warriors, ele assim, meio que presumindo, não, o Draymond Green vai voltar. Eu não acho que... Eu ainda apostaria que a maior probabilidade é que ele de fato renove com o Golden State Warriors, mas eu não acho que essa garantia que muita gente parece acreditar. E você, Rodrigo? Cara, eu tô contigo nessa. Eu tava menos esperançoso dele renovar até a troca do Chris Paul. Com a chegada do Chris Paul, acho que a porcentagem dele ali pra renovar com o Warriors deu uma subida, porque eu acho que o Warriors vai tentar, até a última gota de suor ali desse núcleo que foi multicampeão, continuar sendo contender e tudo mais. Então acho que essa porcentagemzinha dele com a chegada do Chris Paul cresce, né? Porque, querendo ou não, é um cara de muito nome, é um cara de muito respeito ao da liga e tudo mais. Mas é o que você falou, eu também não boto minha mão no fogo para ele renovar com o Warriors. Acredito que seja a maior probabilidade, acredito. Mas eu vejo ali Kings tem aparecido aí nas últimas semanas como um nome interessante, né? É um núcleo jovem que foi muito bem na temporada passada, enfrentou o Warriors nos playoffs, deu trabalho pro Warriors, e ele ali naquele garrafão com o Sabonis pode ser alguma coisa interessante pro Kings. Tem sempre o rumorzinho, né, de toda a free agency do Lakers, né? Como todo jogador que fica de nome, que vira agente livre, é considerado no Lakers, não tem jeito. Mas eu tô meio que de acordo contigo, cara. Eu acho que a probabilidade dele renovar com o Warriors, eu acho que é a maior, mas eu não descartaria, por exemplo, um Kings aí pintando como uma segunda opção, que eu acho que também seria um encaixe interessante pro Green, né? Pra ele ser o líder desse time ali como aquele cara mais experiente, né, e tudo mais, guiando um time mais jovem. Então acho que eu botaria esses dois times aí como prováveis. Eu, assim, olhando em possíveis destinos pro Draymond Green, você falou do Kings e do Lakers, né? E tem o fato do Draymond Green idolatrar o LeBron, né? E eu acho que teria que envolver o Draymond Green aceitar menos, né? Do que o valor de mercado dele. E uma coisa até que o Woj noticiou nesse domingo é que não falta destino pro Draymond Green, né? Ele já tem 33 anos, mas ano passado foi tão fantástico quanto sempre defensivamente, né? Ele é um dos melhores defensores da história da NBA. Eu acho que tá na discussão como o melhor defensor da história da liga, né? A versatilidade dele. Ele pode marcar o Sabonis e pode marcar o Fox no Sacramento Kings, né? Um armador e um pivô, né? E acho que tem algumas questões ofensivas, né? Porque ele dá uma travada no seu ataque porque ele tem zero arremesso, ele não tem muito... Ou ele ataca a cesta ali e consegue uma bandeja muito errada, ou ele não tem muita mais... tem muita mais opções pra pontuar, né? Então é um encaixe difícil. Falam-se muito também do Dallas Mavericks, né? Que é um time que tem uma defesa terrível. Eu acho que pode ser um destino interessante. Mas, pra ser bem sincero, no fundo aqui do meu coração, eu ainda acredito que o plano A... Eu acho que tem plano... Todo jogador entra no mercado de free agent, plano A, plano B, plano C, com um cara desse patamar, né? Sim. O plano A é querer fazer o Golden State Warriors pagar o preço de um jogador como ele. Porque ele foi uma escolha de segunda rodada, né? Então o primeiro contrato dele foi um pouco mais baixo. No segundo contrato, ele aceitou um desconto pra ficar em Golden State, né? Pra também ajudar ali a questão do time com Kevin Durant e tal.
Então ele já tem, dos 3 contratos dele na NBA, os 3 ele provavelmente sente que deveria ter recebido mais. E por mais que aos 33 anos é um risco você dar um contrato mais longo pra um cara que depende muito da parte física, como é o Draymond Green, e que ofensivamente tem suas limitações, é um risco, mas eu acho que, eu diria que meu palpite é que o Draymond, ele quer ficar em Golden State, mas ele não quer dar desconto. Ele quer receber o valor total. E aí entra naquela questão que a gente tem falado muito aqui no podcast, que é a questão das novas regras da folha salarial, né? Então, fica muito mais difícil você ter Draymond, por mais que você tenha se desfeito do Jordan Poole, você ter Draymond, Chris Paul, Andrew Wiggins, Curry e Clay, tira totalmente sua versatilidade na folha salarial, né? Então, é um encaixe complicado. Porque é o que você falou, cara. Você tendo esses jogadores aí que não ganham um pouco, obviamente, numa folha salarial, a sua off-season vai ser basicamente pensar jogadores ali pelo contrato mínimo que provavelmente não vão contribuir lá essas coisas durante a temporada e principalmente durante os playoffs, né, cara? Então, essas novas regras aí salariais da NBA vão impactar muita coisa daqui pra frente, isso aí é um fato. E todas as franquias a partir de agora vão ter que ficar de olho nisso, e principalmente contenders, né, cara? Porque você não vai conseguir fazer o que o Warriors fez, por exemplo, né? Passar muito do limite do cap ali e ficar pagando taxa todo mês, todo dia, toda hora, entendeu? Então, é uma coisa pro Warriors considerar, mas eu concordo contigo, cara. O Green, eu acho que ele pretende ficar no Warriors, só que ele não vai aliviar pro Warriors por conta disso. Ele vai querer receber o que ele merece. A gente tem que lembrar, né? O Warriors tá de General Manager de novo. Mike Dunleavy agora é o General Manager do time. Então ele vai ter que... Já fez o movimento, né? Que foi trocar o Jordan Poole e tudo mais. Então ele vai ter que negociar com o Green para manter o Green, porque eu acho que muito da troca do Chris Paul também, como eu disse, foi muito para manter o Green também, para você manter um núcleo experiente e tendo aqueles jovens ali com Minga, Moses Moody e tudo mais, como essas peças mais jovens para o futuro e também para entrar na rotação, enfim, né? Porque a gente lembra na última temporada, né? Um jogo o Minga jogava bastante tempo, outro jogo nem entrava, então acho que agora de vez esses jovens jogadores aí do Warriors vão começar a entrar na rotação. Eu acho que passa por muito desse núcleo veterano aí que o Warriors quer manter, como eu disse, a todo custo para ter aquele last dance deles ali de tentar mais um título. Antes, como você falou, né? Antes de você passar da folha do teto salarial, a penalidade era só financeira, né? Você pagava o imposto e o Golden State Warriors, eles imprimem dinheiro, né? É um time mais rico da NBA, né? O Joe Lacob, multibilionário, para ele é uma gota no oceano no dinheiro dele, né? Mas agora você tem penalidades de montagem de elenco, né? Você perde muita dos seus mecanismos para trazer jogadores. Então não é tão simples assim. E é a primeira off-season com esse novo modelo, né? Então a gente tá vendo, por exemplo, o Suns meio que adotou o mantra, o que é um peido pra quem já tá todo cagado, né? Exatamente. Mas o Golden State Warriors não. O Golden State Warriors parece estar se preocupando, né, com esse... E assim, uma vez chegando no mercado, esse que é o problema, né? Uma vez chegando no mercado, vai ter algum time que vai oferecer mais dinheiro do que o Warriors pode pagar, né? E eu acho que outro caminho, que a gente discutiu aqui, falou alguns nomes de times que a gente acredita que serão competitivos na próxima temporada. Mas eu acho que tem um outro caminho também, que é um time jovem querendo trazer o Draymond para estabelecer uma cultura, para montar a defesa. E assim, vamos pagar aqui 120% do que o Draymond vale, mas a gente tem espaço na folha salarial e nossos principais jogadores, em vários casos, estão no contrato de calor ainda, que é muito mais barato. Então, pode ser uma situação difícil pro Golden State competir. Por exemplo, o San Antonio Spurs. O Spurs tem dinheiro pra caramba disponível no mercado. O que impede eles de dar, sei lá, 34 milhões de dólares por 2-3 anos pro Draymond? E, vem aqui, ensina o Wembanyama tudo que você sabe sobre defesa, monta uma defesa aqui. Esses últimos anos do contrato vão ser uma merda pra gente, que provavelmente você vai começar a cair defensivamente, mas você ajuda a estabelecer algo. Ou, por exemplo, ele é um cara que jogou em Michigan State, no basquete universitário. Estado de Michigan, onde tem o Detroit Pistons também, o meu time, que é um time que
também tem espaço na folha salarial e poderia, vem cá ensinar o Cade, ensinar o Ivey, ensinar o Jalen Duren, o Alsar Thompson. Vamos criar uma cultura aqui nesse time, junto com o Monty Williams. Agora, um time que já gastou muito dinheiro no Monty Williams, literalmente transformou ele no treinador mais bem pago da história da NBA, que é bem chocante mesmo, mas acho que é um imposto pra trazer alguém pra Detroit, né? Mas eu acho que pode ser um caminho também, Rodrigo. E pode ser que o Draymond, olha, queria competir mais um ano com o Golden State? Queria. Mas sabe o que eu queria também? Ganhar 5, 6 milhões de dólares a mais nesse meu último ano de contrato. Cara, é o que tu falou. Eu tô até aqui com os times que tem uma folha aí pra gastar nessa free agency. Tem o Rockets também, que é o maior ali, meio que até disparado de 60 milhões. Tem o Jazz, que eu não acredito que vá investir agora no Draymond Green, por exemplo. O Spurs, que você bem lembrou muito bem. Agora com o Miami, e fez um bom draft também. Então, é um time... Você tem o Popovich, que também já conhece o Green, e também isso pode acabar influenciando. O Kings, que eu citei também, é o quarto time ali que tem mais cap. E eu acho que seria um encaixe já de imediato e faria o time mais forte, né? Principalmente defensivamente, né? Ele também é um ótimo playmaker ali no ataque, poderia ajustar esse ataque um pouquinho do Kings, né? Que é uma correria danada, a gente lembra como é que foi a última temporada. Tem o Pacers e o Pistons também, que você também lembrou. Como ele jogou em Michigan e tudo mais. Há uns meses atrás até saiu esse rumor, né, de que o Pistons poderia ser um dos times interessados no Draymond Green, caso ele virasse agente livre, e é uma possibilidade também. Eu não descarto ele ir para um time mais jovem para, como você disse, criar uma cultura ali, fazer esse time meio que ser aquela voz da experiência desses jogadores mais jovens. Eu acho que é total a decisão dele, né, porque, como você falou, ele ama o Warriors, com certeza ele ama o Warriors, só que ele também deve amar ganhar uns 5, 6, 7, ali, talvez 8 milhões a mais para jogar num time que ele também vai ter um papel muito importante, assim como tem no Warriors, né? Eu amo o podcast Cara dos Esportes, amo. Agora, se alguém me oferecer 5 milhões de dólares a mais por ano para fazer outro podcast, eu vou aceitar? Provavelmente. Exatamente. Provavelmente vou aceitar. E tenho certeza que você, ouvinte, também aceitaria. Mas, assim, pra gente encerrar esse tópico, o declínio do Draymond é um tópico debatido já há muito tempo, né? Ele, de fato, não é o mesmo jogador ofensivamente que ele era no auge da dinastia do Golden State Warriors. Mas ele ainda é um defensor devastador. O que ele fez nos playoffs, por exemplo, a série contra o Kings, né, que eu já citei, mas vale a pena citar novamente, o que ele fez foi absurdo. Marca o Sabonis, anula o Sabonis, aí na reta final do jogo anula o Fox, que são dois jogadores biotipos mais diferentes possíveis, né? Ele é um absurdo defensivamente. Seria um desastre pro Warriors perder o Draymond, porque não tem outro jogador que você repõe e você tem que reconstruir sua defesa. Dá pra reconstruir? Dá. Mas você vai fazer uma defesa totalmente diferente, porque não tem outro jogador na NBA. Assim, é um comparativo muito comum em draft agora, quando o cara é um bom defensor ala ali, mas não é exatamente uma posição 3. Fala assim, não, a comparação dele é do Draymond, né? Tipo, o Sohan já teve essa comparação. Esse ano teve o Jarvis Walker, muito essa comparação. Mas não tem outro Draymond. Não tem como substituir o que o Draymond faz defensivamente. E eu acho que seria um desastre pro Warriors perder o Draymond, por mais difícil que ele seja de lidar, por mais que ele tenha limitações no ataque, mas o que ele faz na defesa não tem como substituir. Cara, eu concordo. E é o que eu falei também. O Warriors agora tá com um general manager novo. Já fez um movimento que gerou certo descontentamento aí da torcida do Warriors, né? Que foi a troca do Poole para trazer o Chris Paul. Não foi uma troca que as pessoas aí tiveram 100% de aprovação. Então eu também não acho que o Mike Dunleavy, agora que é o general manager do time, vai querer perder um dos maiores jogadores da história da franquia, né? A troco de nada, né? Ainda mais sabendo que ele ainda tem o núcleo dele vencedor dos últimos anos aí, que é Clay e Curry, né? E agora tem um Chris Paul aí para também ajudar esse time. Então é uma situação complicada que ele vai ter que lidar, né? Já de cara, assim, como novo general manager, mas eu acredito que ele vai, né, priorizar isso, né? Como eu disse, eu não estava acreditando tanto assim na renovação do Green até a chegada do Chris Paul. Acho que a chegada do Chris Paul é muito importante para manter essa mentalidade vitoriosa aí, e eu acho que o Green vai acabar renovando muito por conta disso e também pelo Dunleavy não querer perder talvez
como você disse, né, um dos maiores defensores da história da NBA e um ídolo máximo ali do Golden State Warriors. Contraponto. O Chris Paul pode substituir alguma coisa da organização na meia quadra que o Draymond faz. Claro, 20 minutos, 25 minutos, eu acho que no máximo que o Chris Paul deveria ficar em quadra atualmente. Ele não vai desenvolver aquele jogo em dupla com o Curry, né, que o Draymond tem, que os caras basicamente dividem uma mente, né, e é um negócio incrível. Mas acho que é um ponto também, mas, cara, é como você falou, é bem aberto. É uma possibilidade real. Quem não tá encarando como uma possibilidade real, encare. Hora de palpite. E... Cara, é muito difícil na minha cabeça, sinceramente. Eu falei que é a maior probabilidade dele ficar, mas eu quis dizer em comparação com assinar com outros times. Sim, times individualmente falando. A porcentagem do Warriors ainda é maior. Mas eu acho que é 50-50. Eu acho que é 50-50, porque uma vez que ele vai chegar no mercado e vai ver o dinheiro disponível pra ele, cara, eu acho que o Draymond vai sair. Eu acho que o Draymond Green vai acabar saindo, porque eu acho que o Warriors vai olhar, eles não tem como sair do contrato do Clay, e vai ter esses times todos que a gente já citou, e eu acho que o Draymond vai acabar saindo. Eu vou ser um pouquinho mais conservador nessa. Eu acho que o Mike Dunleavy vai, né, falar, Green, eu vou te dar um pouquinho a mais aqui, mas pelo amor de Deus, você fica aqui mais uns 2, 3 anos e tal. Eu acho que vai acabar acontecendo isso. Mas como a gente tá falando aqui, quem tá dando 100% de certeza que ele vai renovar, não dê essa certeza, porque o que não falta é time querendo ele e é time que ele se encaixaria perfeitamente, né? Então... mas eu acho que ele ainda vai renovar com o Warriors. E assim, esse meu palpite é totalmente sem convicção, tá? Deixa isso bem claro. Pra mim... Totalmente querendo que ele vá pro Pistons. Porra, cara, imagina construir uma cultura, ensinar o Cade os caminhos das pedras, porra. Que vai ter de videozinho de um novo bad boy, é brincadeira, né? Pô, imagina, ia ser incrível. Mas vamos passar pra outros jogadores aqui que estão disponíveis no mercado. No final a gente vai falar da situação do Damian Lillard, né? Mas vamos falar de alguns outros jogadores, porque Kyrie Irving a gente já falou muito, Lillard tem alguns desdobramentos que vale falar novamente. Vamos começar pelo Fred VanVleet, que eu acho que é um cara bem interessante, que é um cara que superou todas as expectativas dele com o Toronto Raptors. Se desenvolveu num ótimo armador, um cara que já tem histórico de poder jogar com outros guards que dominam um pouco mais a bola, né? Ele se deu muito bem com o Kyle Lowry, por exemplo. Só que ele veio de uma temporada bem ruim assim, ele melhorou um pouco, acho que depois, na segunda metade, mas em geral a temporada dele foi bem pior do que a anterior. Então é um cara que é interessante, né? Não sei se vai ter muito time fazendo fila pra pagar, sei lá, 30 milhões, que acho que vai ser provavelmente o preço dele, pra um guarda um pouco mais baixo. Mas que tipo de mercado você... Assim, não time especificamente, mas você acha que é um cara que os times estão de olho? É um cara que, de repente, pode ter que esperar um pouquinho mais? Qual que você acha que é o mercado do VanVleet? Cara, eu acho que é um mercado até meio complicadinho, cara. Eu vou te ser bem sincero. Eu não acredito que ele valha 30 milhões, né? Que é o que basicamente ele quer, né? Que ele tá pedindo. Mas a gente tem visto aí nas últimas semanas também rumores de que o Houston Rockets tem bastante interesse nele. É um cara... E eu acho isso interessante porque você tem um núcleo extremamente jovem, fez um draft muito bom, o Rockets, e tem um núcleo... Já tinha um núcleo muito talentoso e agora ganha mais 2 peças muito talentosas também. E você tem um VanVleet ali na armação, a gente até pode lembrar também que o Brook Lopes também, o Rockets tem interesse no Brook Lopes, então você pegando, por exemplo, um Brook Lopes e um Fred VanVleet ali para dar um ar de experiência para esse time que é tão jovem, eu acho que é muito interessante porque você tem o Udoka como técnico, que é um técnico que no primeiro ano dele levou o Boston Celtics para a final da NBA, fez o Celtics ser uma potência defensiva muito, muito sólida e muito grande, né? Talvez foi o principal fator do Celtics ter ido para a final da NBA, foi essa defesa muito forte que o Udoka colocou lá em Boston. Então você colocar um VanVleet ali, eu não gosto muito do Kevin Porter Jr., eu acho que seria até uma boa pro Rockets, né, para você trocar o Kevin Porter Jr., que sejamos sinceros, que é um peladeiro de marca maior, né,
Então, você poderia trocar o Kevin Porter Jr. e você substituir ele imediatamente ali pelo Van Vliet. Acho que seria um movimento interessante pro Rockets. E o Kevin Porter Jr. é um armador novo, né? Então, algumas equipes aí que estão precisando de um armador ali mais novo demonstrariam interesse de troca. E talvez o Rockets até conseguisse algo interessante como retorno, né? Jogadores ali para rotação mais experientes, que eu acho que é importante. Então, eu botaria o Rockets, cara. Como já tem saindo rumores aí, eu acho que o Rockets seria uma opção legal e ainda abriria uma porta para você negociar o Kevin Porter Jr., que, com todo respeito, não dá para ser armador titular de uma franquia, né? Acho que o nome de Houston vai ser citado várias vezes aqui, né? Como o Rodrigo bem falou, né? O time tem muito dinheiro. Eu acho que... Não gostaria que isso acontecesse, mas eu acho que o Lakers é uma possibilidade também. Sim. Porque o LeBron quer o Kyrie, né? E eu não acho que deveria ser prioridade. A prioridade deveria ser renovar com o Austin Reeves. Porque ele nem tá nessa lista aqui, porque o Austin Reeves é um free agent restrito, né? Então, o Lakers pode cobrir qualquer... Assim, se ele receber uma proposta de $20 milhões por ano, o Lakers pode cobrir e manter os direitos do Austin Reeves, né? Então ele vai ficar. Mas eu acho que tem que ser a prioridade. Eu acho que eles deveriam manter o Rui Hachimura também. E aí não sobra muito dinheiro pra você fazer outra coisa, que seria o preço do Van Vliet. E outra coisa assim, preço de jogador na free agency. Todo jogador, você pensa aí na sua cabeça um número que você acha que o jogador vale, coloca 20% a mais, que é o que o cara vai assinar no mercado de free agents, né? É o que acontece. É o que acontece sempre. Eu acho que o Dallas Mavericks, caso eles percam o Kyrie Irving, também é uma opção. E até acho que é interessante, porque essa questão dele ser o guarde que não precisa tanto da bola, que arremessa bem ali de catch and shoot, né, com o Luka, eu acho que seria um bom encaixe. Eu acho que o Utah também poderia ser interessante. Mas vamos avançar agora para um cara que eu tenho um encaixe que eu amo para esse cara, que é o Brook Lopez. É um cara bem veterano. Acho que é engraçado, né, porque o Brook Lopez ele tem duas fases na carreira dele bem distintas, né, que a primeira é ele jogando em times horríveis dos Nets. Aí ele tem aquele ano dele pelos Lakers, aí ele vai pro Milwaukee Bucks, aí de uma hora pra outra ele virou o melhor pivô arremessando de 3 na NBA ou perto disso, né? Ele já tem 35 anos, completou agora, só que eu acho que ele ainda tem muito valor na NBA, porque ele é um baita defensor, um dos melhores protetores de aro na NBA, não é um cara que você se sente tão confortável com ele trocando com jogadores menores, mas protegendo o aro ele é excelente. E ele espaça a quadra, né? Quando você tem um jogador ofensivo que não tem um bom arremesso, tipo o Giannis, você pode colocar ele no corner e abre muitas possibilidades pro seu ataque. Eu acho que vai ficar um pouco caro pro Milwaukee Bucks. E tem a questão do Chris Middleton também, que a gente vai falar, que é outro cara que exerceu a opção de se tornar free agent agora. Vamos começar da seguinte forma, Rodrigo. Milwaukee provavelmente vai ter que optar por um dos dois. Exatamente. Middleton ou Brook Lopez. Qual dos dois você optaria se você fosse o GM dos Bucks? Cara, posso ser bem sincero, eu acho que eu optaria pelo Brook Lopez, cara. Também, concordo. É um cara que, como vocês virou um all-defensive ali, talvez, né? E é um cara que espaça muito bem a quadra. É uma posição complicada de você arrumar jogadores, assim, de impacto pro seu time que, entre aspas, não seja super estrelas, né? Porque ele é um cara ali de rotação, mas é um cara muito importante para a rotação do Bucks. E o Chris Middleton, cara, já tem um tempinho que a saúde dele não tá muito legal. Ele vem se machucando com certa frequência. Tem o interesse também do Dallas Mavericks nele, né? Que eu acho que seria uma adição incrível pro Mavs, né? Porque toda ajuda que o Luka tiver, para mim, é excepcional. O Mavs fez um ótimo draft também. Um dos times que acho que melhor draftou esse ano. Pegou jogadores ali para resolver, entre aspas, o problema deles do garrafão, né? Então, não vai ficar mais dependendo de Dwight Powell, Max Kleber e companhia. E você ter um ala desse ali para jogar com o Luka Doncic, que é um ótimo defensor também, um bom arremesso do perímetro, eu acho que é importante. Mas, quanto ao Bucks, eu optaria pelo Brook Lopez, porque, como eu disse, é um cara que mudou da água pro vinho, né? Depois que saiu do Nets. É um cara que todo ano tá ali brigando para ser um dos melhores defensores da NBA. E eu acho que é um encaixe muito mais, entre aspas, fácil de você arrumar pro Bucks do que um Chris Middleton. A gente acha
aos montes aí via draft, off-season e tudo mais. Eu acho que é uma posição até mais fácil de você repor, né? Um pivô que faz um papel muito específico, como faz o Brook Lopes, eu acho mais complicado. Então, eu acho que o Bucks... Eu não sei se o Bucks vai acabar fazendo isso, né? Porque o Chris Middleton também tem muita história no Bucks, né? Isso acaba, a gente não pode negar, né? Isso acaba pesando. Mas eu acho que se eu fosse ali, estivesse trabalhando no Bucks, no General Manager, eu acho que eu estaria pelo Brook Lopes por esse motivo. Eu concordo com você quanto eu manteria o Brook Lopes, porque ele é perfeito pra jogar com o Giannis, né? E sim, exatamente. Não é fácil, né? Mas se ele sair do Bucks, um time que eu acho que ele seria perfeito é o Oklahoma City Thunder. Que eu acho que é um time que tá pronto pra ir direto pros playoffs na próxima temporada, sair do play-in, porque tem um jogador que provavelmente é um dos 10 melhores da NBA, que é o Shai Gilgeous-Alexander. Tem o Josh Giddey evoluindo, trouxe o Cason Wallace agora, tem o Lu Dort, Chet Holmgren vai voltar, mas precisa de um pivô, né? Porque não dá pra confiar no Chet, né? Porque ele é um cara que ainda vai tá muito, muito cru, né? Literalmente nunca jogou na NBA ainda, né? E você bota ali o Brook Lopes, aí você pode ter um quinteto com SGA, Josh Giddey, Lu Dort, o Jason Williams, Jalen Williams e o Brook Lopes, que é um baita quinteto titular, né? E com as peças que eles têm, né? Vindo do banco, como falei, Cason Wallace, o outro Jalen Williams, o Chet Holmgren. Acho que pode ser ser um encaixe muito bom pra equipe. E se ele sair do Bucks, eu acho que o KC deveria fazer força pra pegar ele. Você falou do Chris Middleton, um time que eu pensei nele foi o Sacramento Kings também. Ali, um cara ali pra posição 2, né? O Kevin Huerter decepcionou bastante ali na série contra o Golden State Warriors, né? Então o Middleton seria uma boa opção. Caio Kuzma, nome bem conhecido do público. Em algum momento o pessoal discutia quem era melhor, Caio Kuzma ou Jason Tatum. Meu senhor Jesus. E Caio Kuzma vencia, tá? Diga-se de passagem. Uma discussão que existiu. Você que começou a acompanhar a NBA agora, essa discussão existiu. Dito isso, tirado as piadas e o fato de todo jogador do Lakers ter 20% a mais de hype, ele fez uma temporada muito boa com o Washington Wizards e vem melhorando desde que ele deixou o Lakers. Eu só não sei o quanto que um time competitivo estaria disposto a pagar no Caio Kuzma. E eu acho que... De novo, eu falei que esse time ia ser citado muitas vezes. Eu acho que Houston é um bom destino, porque num cenário que eles não conseguem ali o Draymond, não conseguem o James Harden, não conseguem o Van Vliet... Eu acho que o Kuzma é um cara que faz sentido nesse time, na minha opinião. E, assim, dinheiro é feito pra gastar e passar troco, né? E Houston tá cheio dele. Então eu acho que, se eu tivesse que dar um palpite, eu diria Houston. Não acho que ele volta pra Washington, nem faz sentido pra Washington. Só se for aquela questão de, vamos renovar com um cara que pelo menos a gente troca ele daqui a algum tempo. Mas nem isso eu acho que vai acontecer. Cara, a situação do Kuzma ela é meio complicada, né? Porque recentemente saiu, né? Quanto que ele tava querendo ali, né? Pra essa off-season, e é um valor 30 alto milhões. Exatamente, um valor bem alto pro jogador que ele é. Né? 30 milhões, você pagar 30 milhões por ano para o Kuzma, é porque alguma coisa tá errada no seu time, né? Mas é aquilo, né, cara? Eu acho que vão ser times ali que tem mais um cap ali para gastar, ou vão acabar assinando com ele justamente já pensando nele como uma moeda de troca futuramente, né? O Kuzma, como um jogador de rotação ali, eu acho que ele é muito interessante, né? Ele foi importante no título do Lakers na bolha, e ele fez uma boa temporada no Washington Wizards, né? Então eu acho que ele sendo um jogador de rotação ali fica bem interessante, só que não dá para você pagar 30 milhões para o Kuzma. É inviável, ainda mais hoje, né, cara, com as novas regras aí salariais da NBA, não tem a menor condição. Então, eu acho que o Kuzma ou ele vai ter que abaixar essa pedida dele, né, nas negociações, ou ele vai demorar bastante tempo para assinar com alguém, porque, né, vão saindo os principais jogadores, vão saindo, e você acaba ficando para trás, né. Talvez um time que você pense assim, por que não o Philadelphia 76ers, que está procurando um ala, faz uma sing and trade ali com o Tobias Harris, por exemplo? É uma possibilidade, né? Porque o Sixers já está doido para se livrar do Tobias Harris, inclusive o Morey
Virou o Coringa, né, que tá pedindo. O Kevin ligou e falou, ó, eu quero o Tobias Harris, tá bom. Eu negocio, você manda o Jarrett Allen, o Evan Mobley e piques de primeira rodada. Aí fica difícil também, né? O Warrior tem que deixar de ser o Coringa um pouquinho pra negociar com os outros. Mas o Sixers é um... Pode falar. Eu vi essa história aí, eu fico em dúvida se é uma coisa, tipo, o cara falou assim, não, ele tava pedindo um negócio absurdo, era tipo Mobley, Jared Allen, e o pessoal reportou como se fosse verdade, eu, sinceramente... Mas pelo entretenimento, Gabriel, vamos acreditar. Acredita. Tava acreditando. E, cara, eu não duvidaria do Murray fazer isso, tá? Porque o Murray é meio... É o histórico dele mesmo. É o histórico dele ele é meio mesmo. tantando as ideias, então não duvidaria. Então, quem sabe, né, os Sixers queiram renovar ali a sua posição de ala, né, pegando o Kyle Kuzma numa troca com o Tobias Harris. Tobias Harris, se não me engano, tem um contrato bem ruimzinho, mas acho que ele vai ser expirante esse ano, né, no próximo, né? Então é uma possibilidade bem interessante pro Wizards até, né? Vai jogar esse ano, depois vai renovar com o Wizards provavelmente, então é até uma possibilidade. É, aquela coisa da Daryl Morey, ele faz essa pedida e fala assim, não, beleza, então, só o Evan Mobley. Aceito só o Evan Mobley. Você quer o Tobias Harris? Tá bom, é Donovan Mitchell, Garland, 3 picks de primeira rodada, é tipo isso. A gente tem certeza que o Kuzma é melhor que o Tobias Harris? Cara, não tenho certeza, mas eu acho ele um pouquinho melhor, tá? Eu não acho que vai ser um upgrade gigantesco do Sixers, não. Mas eu acho ele um pouquinho melhor. Eu acho que esses anos dele em Washington ele evoluiu bastante. Então eu acho que ele ali na média ali com o Tobias Harris, eu acho que ele é um pouquinho acima. Você escutou um barulho de cadeira aí? Eu senti um negócio no meu pé aqui. Eu tava tentando encontrar o que era, mas fiquei com medo. Tem pavor de insetos. Todos nós, cara. Como é. Mas o meu é patológico, assim, em termos de insetos. Vocês teriam, se tivesse alguma coisa, teria um chilique gravado ao vivo aqui no podcast Cara dos Esportes. Eu também sou assim, Gabriel. Voou, é inseto e tem asa, filho. Eu viro uma garota de 13 anos se aparece um... Eu também. Cara, borboleta, sai pra lá. Quero nem borboleta, nem inseto, joaninha, que é bonitinho, não, esquece. Exatamente. Já viu uma joaninha, plau, o chinelo canta aqui. Russell Westbrook. Esse eu acho que é simples, né? Ou ele vai assinar com Clippers por um valor bem menor, tipo $3 milhões, né? Que é o que estava sendo discutido. Ou ele é um cara que vai ficar esperando alguém se machucar. Porque eu não acho que o mercado dele... Não acho que tem um mercado por ele. E, assim, se a troca tivesse materializado, né, do Brogdon pro Clippers, ele estaria ferrado. Porque aí não teria... Exatamente. Não teria um encaixe pro Westbrook. Porque ele não ajuda um time vencedor, de verdade, né? Ele não encaixa, ele precisa da bola. E ele também, se você bota ele num time mais novo... Ele vai tirar a bola dos seus jogadores jovens, né? Ele vai tirar a bola do Cade Cunningham, vai tirar a bola do Jalen Green, do Amen Thompson. Também não faz sentido. Então, ele jogou bem com Clippers e acho que ele quer ficar em Los Angeles. Então, pra mim, é Clippers ou então a gente vai estar, em outubro, novembro, dezembro e o Westbrook vai estar esperando algum time desesperado pra um armador. Exatamente, né? A gente sabe que pra um lugar que ele não vai, né? O Phoenix Suns, porque, né? Frank Vogel e ele não se batem muito desde a época do Lakers, então a gente já sabe que o Phoenix Suns está descartado. Mas eu tô de acordo contigo, cara. Eu acho que ou ele renova com o Clippers mesmo, que foi um lugar que ele até fez bons jogos ali, ajudou na rotação e tudo mais, foi bem nos playoffs em dado momento. Ou é isso, ele vai ficar esperando. Seria legal, olha o que seria legal, ele voltar pro Thunder, olha só, ser um reserva ali do Chad, do Josh Giddey ali, ganhando o mínimo. Seria legal ele voltar pro Thunder, mas eu não sei se vai acontecer isso, porque, né, acho que o Thunder já tá num outro momento ali de crescimento, e só se realmente sobrasse ali e ele falasse, vou aceitar o mínimo e voltar pra Oklahoma, que foi o lugar onde eu tive os melhores anos da NBA e tal, mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que é Clippers, ou ele vai ficar um bom tempo mofando ali, porque eu não vejo o Westbrook hoje contribuindo tanto assim pra um contender, né? Franquia, um time que tá em tank não vai pegar ele, né? Talvez um contender, não vejo muito. E o Clippers tá num momento estranho, né? Porque o Kawhi continua sendo um cara totalmente imprevisível, um cara que, assim, você pensa, tem que trocar o Kawhi ou o Paul George, né? O Kawhi não dá pra trocar o Kawhi, porque não tem como encontrar um valor por ele. E o Paul George tem sido muito
muito discutido, mas também é um cara já mais velho que tem um histórico de lesões. E é outro cara... É um momento estranho do Clippers, né? Eles deram um all-in ali com o Paul George e Kawhi e claramente não deu certo, né? E eles estão, acho que há 2 anos, 1 ano e meio de abrir a nova arena. E se começar uma reconstrução agora, não faz muito sentido, né? E... O que você acha dessa situação do Paul George? Eu não coloquei na pauta, então peço desculpas. Mas tem discussões aí, tem notícias de que o Clippers está conversando com times e tal. Eu, sinceramente, eu não consigo ver o que eu... Assim, o conjunto interseção de o que os times podem oferecer pelo Paul George que vale a pena para os Clippers e que o time que estaria adquirindo o Paul George se sentiria confortável em oferecer para um jogador que se machuca tanto. Eu não sei se esse conjunto interseção existe. Eu não sei se tem como chegar a um acordo. Porque ele é um cara muito talentoso quando tá em quadra, né? É um cara ainda nível All-Star. Mas um cara que não consegue ficar em quadra, né? Então é muito complicado. Ainda ganha muito dinheiro. Eu acho que é uma troca meio impossível de você chegar a um acordo ali. Alguém vai sair perdendo. Cara, eu acho que o principal ponto é esse. É o que você vai dar pelo Paul George. Porque, cara, você não vai poder dar muita coisa, né? Eu tô interessado no Paul George, mas, não vou dar muita coisa pra um cara que, como você disse, toda temporada perde jogos, cada vez vem perdendo mais jogos, ganha 45 milhões, né? A partir dessa temporada vai estar ganhando 45 milhões. Na próxima, 48 ainda vai ser uma playoffs, então ele pode optar em sair do contrato. É uma situação muito complicada. Eu acho que o Clippers está conversando mesmo mais por conversar mesmo, porque eu acho muito difícil algum time fazer a loucura de dar o que o Clippers quer pelo Paul George. Concordo contigo, um jogador muito talentoso, um jogador que de All Defense Teams, All-Star e tudo mais, só que com esse salário, com o histórico de lesões e com o custo-benefício de você ter que dar o que o Clippers quer e isso não vai acabar não valendo a pena para você, eu acho muito difícil, sabe? Muito difícil, então eu também não vejo ele saindo do Clippers, não. Acho que ele vai continuar no Clippers muito por conta disso. A gente faltou com respeito com o maior jogador de todos os tempos, segundo o Brandon Miller, né? Exato. Que, inclusive, o jogo é idêntico, né? Você viu o take ali, ele faz movimentos idênticos ao do Paul George. É bizarro, é loucura. É tipo o Kobe e o Michael Jordan, né? Aquele vídeo lá, clássico. Se tu for ver do Miller com o Paul George, é igualzinho também. Então o Charlotte tá ferrado se chegar nos playoffs, já sabe que o cara vai sumir, não precisa nem contar. Maldade da minha parte. Vamos falar da situação do Damian Lillard, mas antes o código do sorteio. Código é Kobe. K-O-B-E, Kobe. Participa também, Rodrigo. Que aí, se sortear, o pessoal vai dizer que é treta e tal. O link tá na descrição. Participe. Operação Penalidade Máxima. Exatamente. Participem, tem data limite pra participar, então fique de olho lá na descrição, tem todas as regras. Vamos falar do Damian Lillard. E como a gente vai falar do Damian Lillard, eu acho que a gente tem que fazer uma ressalva da hora que a gente tá falando sobre o Damian Lillard, porque a qualquer momento podem surgir novas informações, né? E se tiver uma troca, vai ter um podcast emergencial. Então, se não tem um podcast emergencial, pode escutar aqui tranquilo, que não mudou muita coisa. Mas o que saiu do Chris Haynes, que é o cara mais próximo desses insiders ao Damian Lillard, né? Os dois têm um relacionamento próximo. É que o camp do Portland Trail Blazers não ficou satisfeito com a equipe escolhendo um jogador na 3 ao invés de trocar a escolha por um cara que ajude o Portland Trail Blazers a competir. A minha resposta seria: não tem nenhuma troca que você faça com a escolha 3 que vai fazer o Portland Trail Blazers ser candidato no Oeste. E é o que eu falei até no podcast pós-draft e venho falando. Não tem troca que você possa fazer. O Portland tem um caminho, que é reconstruir. Só que a questão, e eu já falei isso aqui no programa, me parece que o Damian Lillard, ele não quer ser o malvado, né? Ele não quer ele terminar com o Portland Trail Blazers. Ele quer que o Portland Trail Blazers termine com ele. E tem uma situação parecida que aconteceu na NBA nos anos 2000 com o seu time, Rodrigo. Sim. O Kevin Garnett. Porque a sensação com o Kevin Garnett foi que ele ficou mais alguns anos do que a gente esperava em Minnesota, porque ele não queria forçar a troca, né? Exatamente. E já fazia sentido para Minnesota trocar o Kevin Garnett, porque o time já chegou, não conseguiu competir vários anos consecutivos, assim como o Portland Trail Blazers
como o Damian Lillard. Claro que o Kevin Garnett é muito mais jogador que o Damian Lillard, né? Mas ainda assim, eu acho que tem um paralelo interessante, né? Que são duas estrelas numa franquia que não conseguiu montar um time competitivo de verdade ao redor deles, mas por lealdade à cidade, o cara acabou ficando um pouco mais do que deveria. E se eu não me engano, se o Lillard for trocado agora, eles vão ser trocados no mesmo ponto ali de 30, 31 anos, que foi a idade que o KD foi trocado pro Celtics também. E é exatamente isso, né, cara? O Lillard, ele sempre deixou claro a vontade dele de ficar em Portland, de fazer o time ser relevante, dar um título pra cidade e tudo mais. Só que, né, ele nunca teve ali um time minimamente decente, né, pra competir, tirando aquele TJ McCollum, o Nurkic que ainda tá lá, mas nada de muito especial. Agora você ganha um Scoot Henderson ali, que é um cara que talvez demore um pouquinho para desenvolver, né? Obviamente, é um calouro e tal, tudo bem. A gente sabe que ele tem potencial. Até com o próprio Wembanyama, cara. Não acredito que o Wembanyama já vá ter esse impacto todo que o pessoal tá falando. Não, é um garoto, cara, chegando na NBA com físico... sem físico, na verdade. Ele é muito alto, mas ele não tem físico, né? Então, isso pode acabar influenciando... Aliás, pequeno parênteses rapidinho, Rodrigo. A foto dele ao lado do David Robinson, fazendo o David Robinson parecer uma criança, é assustadora. O David Robinson parece um armador do lado. É bizarro. O David Robinson tem 2,16 metros e o cara tá abaixo do ombro do Wembanyama. Muito bizarro. Desculpa te interromper, mas tem que citar essa foto. É a opção corretíssima, mas... É isso, cara. Eu acho que é bem isso que você falou. Ele na cabeça dele, ele quer terminar o namoro, mas ele não quer ser a pessoa que vai terminar o namoro, sabe? Ele quer que o Blazers vá lá e fale, cara, eu sei, a gente vai acabar tendo que trocar você, porque a gente pegou aqui o Henderson. O Blazers também fez um bom draft, fez outras escolhas interessantes também, mas eu vou ter que acabar trocando você, porque a gente vai partir pro rebuild, não deu certo, eu sei que você tentou e tudo mais, mas não deu. E o Lillard, mal ou bem, é um cara que tem muito valor. O Miami Heat tá doidinho para pegar o Lillard, né? E tem peças interessantes para você mandar lá para Portland, jovens, Tyler Hero, enfim. Então, eu acho que esse casamento vai acabar terminando muito mais por conta de não ter mais opções ali, né? Porque eu acho que o Blazers... Eu até acho que seria interessante você ter Lillard e Henderson jogando juntos e tal, mas eu não sei até que ponto o Lillard quer isso também, né? O Lillard quer competir e ele sempre deixou claro isso e eu acho que se o Charlotte Hornets pega o Scoot Henderson a 2, eu acho que o Blazers tocaria essa pique. Ele arrumaria uma troca para tentar algum jogador ali, não eu diria um All-Star, mas perto disso, para ver se o Lillard se anima e fica no time. Mas como não aconteceu, eles pegaram o melhor talento disponível, que foi o Scoot Henderson, que é indiscutível, e eu acho que vai acabar como eu disse, esse casamento terminando, porque o Blazers já tem um cara para você montar o time em torno que é o Scoot Henderson para o seu futuro, e o Lillard não tem jeito, vai ter que buscar novos lugares para, enfim, competir e ser relevante ali nos playoffs, que é a coisa que ele raramente conseguiu em Portland. Sim, eles tentaram. Eu não acho que, assim, não tem vergonha nisso. Ele tentou conquistar um título em Portland, não conseguiu. Você tem 30 times, um só é campeão, né? Claro que Portland poderia ter feito trabalhos melhores montando elencos. E é uma situação até mais aceitável que a do KD, né, Gabriel? Com todo respeito, né? O que o Wolves fez com o KD, cara, era pra ele ter saído com 25 anos de Minnesota, sabe? Se fosse hoje em dia, ele teria saído muito antes. Exatamente. Assim, o fato dele ser um big man, né, é mais, assim, ele tem um impacto maior, né? Ele foi um jogador melhor, muito melhor do que o Damian Lillard, né? Os maiores da história. O Damian Lillard também não tá muito... Sim, tá entre os maiores da história, mas num patamar bem abaixo. Mas, assim, eles tentaram, né? Não conseguiram. Isso. E é hora de seguir em frente. E acho que é a última hora que o Portland consegue algo de verdade por ele. Porque o contrato começa a ficar estranho. 55, perto ali de 60 milhões de dólares. Ele vai ficando mais velho. Um armador baixinho de 33 anos. A gente sabe que o histórico não é dos melhores para jogadores ali dessa posição que não são tão altos. Eu acho que é a última hora. E assim, o encaixe com o Miami Heat é perfeito, né? E se eu fosse o James Jackers, né, que o Miami Heat escolheu nesse draft, eu nem alugaria casa em Miami. Nem olharia apartamentos, essas coisas em Miami. Olha em Portland.
Porque que se tiver a troca, ele vai estar envolvido. E aí você pode fazer um pacote ali com o Tyler Hero, o Jamie Jacques, sei lá, algumas escolhas de primeira rodada, alguns pick swaps. Também não acho que seriam muitos, né, pra essa questão do contrato. E eu acho que eles mandariam, tipo, o contrato do Kyle Lowry. Ou o contrato do Duncan Robinson. Que até acho que Miami preferiria manter o Duncan Robinson, né? Mas é esse tipo de proposta. O outro time que ele é muito ligado é o Brooklyn Nets. Porque tem um atrativo dele jogar em Nova York. E é um time que, assim, tem muitas escolhas extras e meio que tá precisando de uma estrela, né? E você coloca ali o Damian Lillard com o Mikal Bridges, com o Dorian Finney-Smith, com o Nick Claxton, é um encaixe interessante. Mas o problema, eu acho que tá justamente aí. O Blazers com certeza vai querer o Michael Bridges na troca. E eu acho que o Nets não vai querer dar. Não tem como fazer. Porque é um cara que jogou muito bem depois da troca e num contrato sensacional. Exato. Mas eu acho que para essa troca sair, Nets e Blazers, eu acho que o Bridges teria que estar na troca. Eu acho que o Nets não vai querer envolver ele na troca. Aí se tiver que colocar o Mikal Bridges, aí eu acho que eu não faria se eu fosse o Brooklyn Nets. Porque acho que o atrativo é ter o Mikal Bridges, o Damian Lillard e a tua profundidade, né? Tu basicamente tu dá todas as escolhas lá, né? Aquelas escolhas extras que a equipe tem, contratos expirantes ali e fala assim, pô, você vai seguir em frente agora, tem um monte de escolha extra e tal, mas se tiver que colocar o Mikal Bridges, você acha mesmo? Eu não sei, eu acho que dá pra esse negócio sair sem o Mikal Bridges. Cara, eu acho que pode até sair, cara, mas eu acho que a primeira coisa que o Blazers vai falar, tá, beleza, você quer o Lillard? Eu vou querer o Bridges. Tem conversa? Mas faz sentido pra Portland trazer o Mikal Bridges num time que vai reconstruir? Porque o Mikal Bridges é um cara ali pronto pra qualquer... Jogou penúltima final da NBA, antepenúltima ele tava lá, né? Sim. Cara, você teria um núcleo com ele e com o Henderson, né, cara? Já dá pra você montar a partir dali. Quantos anos tem o Mikal Bridges? Deixa eu ver aqui. Tem 25, né? Eu tô olhando no celular, eu expliquei isso no podcast de NFL, porque meu computador tá prestes a explodir. Se eu abrir alguma coisa aqui no computador, além do OBS, eu vou tirar... 26 anos. 26 anos, né? Vai fazer agora 27. Vou tirar a luz do meu bairro inteiro. Mas é um ponto interessante, né? Se dá pra fazer essa troca sem incluir o Mikal Bridges. Porque se não incluir, vai ter que o Finney-Smith, como se diz, aspirante pro Joe Harris e tudo mais. Ken e as Thomas. picks que são... exatamente, Ken Thomas. E as picks do Nets são várias. Também o Nets fez, se não me engano, teve 2 escolhas de primeira rodada que poderiam ser incluídas, né, nesse ano, né? Whitehead, eu não me lembro agora qual foi o outro. Então, né, pode acontecer sem o Bridges, mas eu acho que o Bridges com certeza ia pedir o Bridges pelo Lillard. Isso aí, pra mim, não tenho nem dúvida disso. Então é isso. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua participação. Siga. Como é que o pessoal faz pra te seguir? Principalmente no Instagram. Que o senhor, eu sei que tá dando um gás lá no Instagram lá de conteúdo bem legal. Como é que o pessoal faz pra seguir no Twitter também? Na Twitch também, né? Você tá com um canal na Twitch também. Então é a hora. Então, no Twitter é onde eu tenho mais seguidores e tudo mais, onde eu tenho presença maior. Onde o Casimiro te segue, pode falar. Onde o Casimiro me segue. T-Wolves Brasil com Z. Lá, quem quiser me seguir. Talvez você já tenha visto, né? Eu passando na sua timeline com alguma coisa de conteúdo bem duvidoso em relação a Lobos. No Instagram é timberwolves.brasil, né? Tô querendo dar um gásinho também lá. E agora eu tô com um conteúdo novo na Twitch, né? Tô querendo dar um gás também nas lives aí. Então quem quiser me seguir lá na Twitch. T-Wolves Brasil também com Z, igual ao Twitter. Eu vou começar a fazer mais lives lá pra gente trocar uma ideia com os seguidores e tudo mais, que eu acho bem bacana. E é isso. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Ricardo. O podcast Cara dos Esportes volta nessa quinta-feira de manhã. Se tiver alguma troca, alguma notícia bombástica, episódio extra antes disso. Então, até lá, não deixe de se inscrever, ligar a notificação, aquela coisa toda. Indica pros amigos. Espero que tenha gostado. Então, até a próxima. Tchau.